Cheguei! Na hora que você começou a falar mal dela, ela apareceu, velho. Nossa! Tava só falando dela. Vocês vão ver que essa mocinha aqui, ela é sensacional. Eu Olha tentando lá achar, que bonitinha, olha só. um filtro pra mim. Esse negócio aí, ó, que legal, não sabia não. O meu filho que fica ligando pra avó e pro pessoal e falando sobre isso, de clicar, apertar. Aparece um filtro aqui embaixo, cara. Gostei desse negócio. Gostou, né? Essa moça é sensacional, pessoal. Uma convidada que nos ajudou muito aqui no escritório. E vamos trazer aí um bate-papo. Vai ser uma conversa bastante gostosa e descontraída. Seja muito bem-vinda aí. Falar de Lorena é muito, muito difícil, né? A gente teve a oportunidade de conhecer. Acho que tanto eu e o Eric, nós fomos unânimes quando nós tivemos o contato com ela, né? Quando a gente teve o primeiro Star, né, Lorena? Uhum. E a gente teve falando, aí nós não se conhecíamos, começamos a bater um papo e aí eu vi a energia dela, eu faço isso, eu tô precisando disso. E eu falei, eu preciso da sua energia lá dentro. E o Eric, na segunda vez, no momento que teve, acho que usou a mesma frase, né, Eric? A gente já nem tinha conversado. E é o que eu falo, né? A live anterior, nós estávamos aqui com a Paula Cassanha, ela defende essa questão de energia, né? A Cíntia também esteve nessa questão e também esteve defendendo isso e está trabalhando sobre isso. E a gente vê que isso é importante, né? Se você não leva para o lado positivo, coisas ruins vão acontecer todo mundo. Mas por que eu vou pegar coisa ruim? Eu tenho que pegar coisa boa, não tem que fazer as coisas acontecer. E como fala, né? Pode ver que nós estamos abrindo a live aqui elogiando, não estamos falando nenhuma mentira, né? Então, Lorena, obrigado pelo convite, obrigado aí por enriquecer aqui a nossa tarde de sexta-feira, onde está todo mundo cansado e tal, e buscar essa energia e o pessoal vai sentir aí, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, gente. Para mim é muito bom poder falar com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, falar. Eu sempre. Já é a segunda pessoa hoje, né? Já é a segunda live que eu faço hoje sobre esse tema. E você já é a segunda pessoa que me fala isso. E isso é muito bom, né? Porque significa que a minha característica e minha identidade está sendo reforçada cada vez mais, né? Não, isso é o que você fala, né? É uma coisa que a gente vê no Johnny, né? Pelo menos a gente aprende com ele ser idêntico, né? Eu falo, né? O Johnny tem essa mesma característica sua. O que ele é no palco, ele é como pessoa, um ser humano. E eu falo, né? O ambiente que eles compraram e defende a ideia até hoje. Vendo que você não estava na última quarta-feira, quarta, que sensacional. Terça e quarta, perdão, arrumando aqui os dias aqui. Tô já perdendo, eu fui trabalhar 2 dias, já fiquei perdido de noção do tempo do dia de trabalho. Hoje é sexta. E, sensacional. E a energia mesma, te trata do meu jeito, lembra seu nome, que é muito difícil você pegar alguns mentores aí, nem lembrar o seu nome, de saber quem você é, como que você trata, quais são a sua situação, perguntar se você tá bem ou não. E é um momento ver, né, que vocês pegou também eles pequenos e viu que a caminhada, quem acreditou neles e comprou a briga deles, e no entanto que eles querem que a gente está fazendo aqui agora, né, se conectar, trazer essa energia que nós temos aqui de mostrar quem nós somos, né, estamos tendo uma oportunidade aqui de 1 horinha para apresentar a galera, mas isso fruto porque nós acreditamos. É o que eu falo, né? Para todos. O ganho lá, ele é só mais um canal. Mas o que vai fazer a diferença é nós aqui se unindo, juntando força e fazer negócios, né? Sim. E fizemos negócio, fizemos todo um processo de implantação de cultura, um processo de organização. E é muito bom ver toda a evolução, né? Desde 2024 que a gente se conectou aí no primeiro encontro do Star e ver essa evolução de onde saímos todos, onde nós estamos e não tem coisa melhor, né? Do que a gente olhar para trás e há 2 anos atrás, pegamos na mão do outro e vamos que vamos. Vamos que vamos. Se você tem ideia, tivemos aquele encontro, né, de empresários, né? Aí eu me juntei lá com o André, me juntei com o João Vitor, aí você vai lembrar os nomes aí. Aí eu falei, cara, tô fazendo RH, eles falando negócio de, eu contratei a Lorena aqui dentro, tá? Eu já contratei, eu já acabei de contratar. Aí você deve ter ouvido os nomes aí, familiar, né? O André, e o José. Uhum. Eu falei assim, nós tínhamos esse problema, com a Lorena entrou, nós fizemos isso, daqui a pouco a gente comenta o que a gente fez, e eles, é legal? Cara, super recomendo. Então um tema que, falar de problemas, né, que cada um tinha, cultura, captação... Lorena, você tem uma ideia aqui? Cadê? A Malu tá aqui? A Malu é uma pessoa que tá aqui, deixa eu ver.
Ó, a Malu tá aqui, ela saiu, voltou para nós, e sabe por que ela voltou? Porque ela viu que nós estamos em movimento. Pô, tô gostando, tô vendo que vocês estão indo, tá lá, e aí ela foi aqui, voltou. Quando ela voltou, ela foi assistir o Contador Revoltado, por um convite que nós demos para ela, por um fruto aí de quem está acompanhando, que está nos entregando. Então, assim, isso, Cátia, foi naquele trabalho que você fez aí conosco, tá? Antes de iniciar aqui, eu posso só dar um olá pro pessoal que está chegando conosco aqui? Pode, Marcelo, olha quem tá aqui, ó, Eric. O Marcelo, Marcelara estava em reunião com ele até agora há pouco aqui. Wagner Titão, um camarada lá do João Silva, estudamos junto. Sou Fernando, BMEC, não sei se é conhecido seu aí, agora não vou lembrar aqui quem. Ah, o Fernando é o rapaz que nós conectamos lá de Franca. E aí, Fernando, você falou que a Thay tá aqui, obrigado, hein? Sou Jennifer, BMEC, a esposa dele, Maria Luísa. Tem a Rarinha é conhecida aí, nos ajudou bastante. Sou Paloma, a Maria Luísa, mandou um abraço, um beijo, e a Tiva, que é de vocês aí também. Isso. Obrigado, galera, e sem vocês isso aqui não faz sentido, tá? Contigo, você quer falar, abrir um pouquinho de você? Quer falar do nosso assunto? Aí é contigo agora. Cara, então assim, falar sobre NR1 é muito importante, mas eu preciso trazer um contexto para vocês antes de falar de NR1, tá? Porque muito tá se falando sobre saúde mental e pouco tá se falando sobre o que de fato a NR1 tá pedindo, gente. E eu atendi um empresário essa semana que ele virou para mim e falou bem assim: Lorena, mas o governo tá querendo jogar a responsabilidade pra gente. Mas como que eu vou fazer um documento que eu vou ouvir os colaboradores? Como que eu vou controlar os problemas pessoais das pessoas? E eu, pera, calma, respira. Entenda o seguinte, o objetivo da NR1 é blindar o empresário. E hoje eu quero aproveitar essa live para mostrar para vocês o que de fato você precisa fazer para se adequar sobre a NR1. Porque muito se fala sobre o tema e o empresário fica assim, tá, mas e o que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? E para eu começar, antes de falar, deixa eu me apresentar para essa galera. Eu sou Lorena Azevedo, baiana retada, que mora no Paraná. Meu lema é alegria e energia. Inclusive, Gilson, os primeiros valores da minha empresa é alegria e energia. Porque se não tiver alegria e energia, meu filho, o negócio não vai para frente, entendeu? Não vai. Eu sou essa baiana, moro aqui no Paraná há 8 anos. Estou em movimento, sou psicóloga também. Sempre trabalhei em subsistemas de RH, depois entrei em escritório de contabilidade, fui promovida com 2 meses, saí de líder de departamento pessoal para supervisora de RH com 2 meses, com 11 meses virei coordenadora geral de escritório e apaixonei pela área contábil. E por isso, hoje, uma das nossas especialidades é atender escritórios de contabilidade, trazendo cultura. Hoje, eu também sou bicampeã do prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Paraná. Então, toda essa metodologia que a gente implantou dentro da empresa do Gilson, dentro de vários outros sócios, e a metodologia de trabalho hoje da Ativa Gestão de Gente, né, que acabamos de fazer um rebrand. Eu vi aí, né? Eu procurei LA e não achei. Eu falei, não é LA mais, tô ativa. É isso aí, parabéns. Então, a gente chega um momento que a gente, né, precisa ir profissionalizar a marca, colocar uma palavra que de fato defina aquilo que a gente faz. E chegamos no Ativa Gestão de Gente. Mas nós estou como empresário no mercado há 2 anos e tem mais de 2 anos que a gente tem impactado vidas de outros empresários, implantando cultura, trazendo organização, cuidando do maior ativo do empresário, que é pessoa, gente. Sem pessoas, você não consegue escalar teu negócio. Você tem que saber gerir esse povo, porque senão você não vai conseguir escalar. Porque, vamos falar a verdade, você pode botar tecnologia para dentro, mas se você não tiver gente para operacionalizar, não vai rodar. Se quiser, pode usar o exemplo da gente aí, tá? Fique à vontade, tá? Não, você pode... Gente, é importante. E às vezes ainda você pega de surpresa. Às vezes você tá no meio do caos, alguém pede conta. E aí você tem que colocar outra pessoa pra dentro. Entendeu? Assim, faz parte do jogo que a gente decidiu jogar, que é o jogo de ser empresário. Mas eu tenho muito orgulho de falar que tudo isso que a gente faz hoje dentro das empresas tem embasamento científico, porque eu trago a psicologia para o negócio, mas não só no viés da psicologia, mas também de resultado. Porque no final das contas, nós precisamos gerir as pessoas de forma eficiente para que as pessoas possam performar mais e aumentar o resultado. Como eu estou com 2 contadores aqui, os contadores sabem que no final das contas, no CNPJ, o que vale é a bendita última linha, né?
Então, a última linha Fê, tem que dar lucro. Então, esse é o objetivo da gente cuidar de gestão de pessoas e de forma estratégica. E a NR1 vem como pilar muito importante, tá? Que é justamente para trazer essa organização, esse olhar para a saúde mental, mas não só para a saúde mental, gente. Às vezes a gente acha que é comprar palestra, que é fazer várias ações e não é. Tem muita coisa por trás da NR1, tá? Então, feito essa introdução de quem sou eu, a pessoa que vos fala, eu preciso que vocês mandem coraçãozinho, comenta, porque assim, ó, a tia gosta que vocês respondem. Então, fala comigo, hein? Eu quero ver interação aí. E, inclusive, já aproveita, pega esse aviãozinho aí do lado, já manda aí para pelo menos, nós estamos em 7. Se cada 7 mandar para mais 5 pessoas, ó, já aumenta, hein? Então, Opa, vamos fazer isso aí, ó. Tá vendo? Técnica aí, ó, Eric. Aprendeu uma nova. É a primeira que faz isso aí. Vamos, galera, ajuda aí. Manda pra 5, entendeu? Aí, e aí a gente vai. Vamos ter 35 aí na conta aí, tá vendo? Tá vendo? Ó, vai, que eu tô com amigos de número. Ó, vou aproveitar aqui, ó, Jefferson. O Jefferson que acabou de entrar aqui, que é meu cunhado, ele acompanhou essa mudança que nós estamos vivendo aqui, né? Ele teve comigo quando nós viajamos para Paraíba, que eu falei que ia fazer 13 dias de live, de mensagem, e que em breve entraria na mídia social. Olha eu aqui, Jefferson. Uma cena e manda pro pessoal. E temos aí Chua Bibi, não sei se você conhece aí, Bibi. Então, seja bem-vindo vocês todos aí. Já faz aí os aviãozinhos para 7 ou 5 pessoas. Vamos sugerir aí, tá, galera? E aproveita o conteúdo, é para vocês. Boa, então vamos começar, sem mais delongas. Gente, vamos lá, só trazendo um contexto para vocês, tá? A Mackenzie é a maior consultoria global de consultoria mesmo empresarial. E a Mackenzie, ela traz para nós 3 pilares muito importantes para empresas de alta performance, que é justamente o quê? Primeiro pilar, você precisa saber quem vocês são, quem nós somos, a famosa missão, visão e valores. Primeiro passo, empresa que não sabe qual é o propósito da existência dela e quais são os valores que determinam o dia a dia dela, meus queridos, é só mais um no mercado. Porque se nem você, empresário, sabe quais são os próximos, quais são os seus resultados que você quer alcançar nos próximos 3 anos, você quer que seu time se engaje com a tua empresa? Primeira coisa, já começa por aí. Eu não vou pegar muito pesado hoje não, né? Que hoje é sexta-feira. Mas a gente já começa assim, ó, nesse pique, nessa pegada, tá? Então, tô falando de uma consultoria a nível global. Não é voz na minha cabeça, não é voz do Gilson, não é voz do Eric. Então, saber quem nós somos, a sua identidade organizacional, primeiro pilar. Segundo pilar é o como. O como nós fazemos, que é os famosos processos. Estruturar a questão de processo, organização interna. E isso é muito bom. E terceiro ponto é o como fazemos. Por quê? Porque com esses 3 pontos você consegue não só construir uma cultura forte, mas também você consegue escalar o teu negócio. As pessoas conseguem performar mais. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente precisa entender que cultura é sair da subjetividade de pessoas e começar a transformar em dados, que é um pouquinho do trabalho que a gente fez aí. Então, um exemplo, a gente não fez só missão, visão e valores. A gente fez um código de conduta, a gente fez um organograma. Quais são as cadeiras que podem existir dentro da empresa à medida que a empresa vai crescendo? Nós fomos criando algumas ações, entende? Nós fizemos todas as descrições do cargo, dos times, até da exposição que ainda vai ter. Nós já fizemos essa descrição, uma política de remuneração variável. Isso é cultura, sabe por quê? Porque cultura, o objetivo é modelar o comportamento, fortalecer o comportamento desejado e também trazer clareza. Porque a clareza reduz estresse, a clareza aumenta a performance do seu time. Outro ponto importante. No processo de cultura, a gente trabalhar com feedback. Feedback vai fazer com que o seu time possa desenvolver. Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque se a Mackenzie, que é a maior consultoria a nível global, está trazendo esses aspectos, e eu, como psicóloga, estou falando com você, organize a tua empresa, porque a organização vai aumentar a performance da tua empresa, eis que te digo, com a atualização da NR1, você será obrigado a fazer isso. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos começar entendendo sobre a NR1 e depois eu vou vincular com cultura, tá?
Gente, o que que é NR1? NR1 é a norma regulamentadora onde diz que ela vai trazer ali sobre as responsabilidades que o empresário tem para ter o gerenciamento de risco ocupacional. Dentro da NR, vai estabelecer que as empresas com colaboradores, a partir de um colaborador registrado, são obrigadas a ter PGR e PCMSO. Sempre teve isso, certo? Antes do PGR era PPRA, mas sempre teve essa obrigatoriedade. Só que o que muda dentro da NR1, gente, é que agora, o que antes só era pincelado dentro da NR17, onde fala sobre laudo ergonômico, vem como obrigatoriedade para constar dentro do PGR. Então, a NR1, ela não vai falar especificamente sobre saúde mental. Ela vai obrigar as empresas a ter o programa de gerenciamento de risco, a ter o PCMSO, e ela é muito clara que dentro do PGR você precisa constar o inventário de risco psicossocial. Até aqui ficou claro? Eu vou falar assim, ó. Não sei a fundo o público que nos ouve e o quanto técnico eles estão dentro desse assunto da NR1. Aí você está falando PCMSO, né? Você pode ir explicando para esse público que talvez não saiba nem o que está correndo. O que eu estou falando? Ótimo, vamos lá. Nós viemos de 3 lives, né, de 2, na verdade, que uma está trazendo uma conotação justamente para a gente demonstrar para o empresário a importância da NR1, que é agora, esse mês. Então, a Lorena está vindo aqui enriquecer mais ainda. Como você começou a falar partes mais técnicas, eu não sei o quanto que o pessoal conhece. Se você puder explicar, na medida que precisar passar uma sigla ou algo mais que o empresário tenha que entender ali, acho que é importante. Boa, se puder contribuir. muito boa. Não, ótimo. E assim, ó, o empresário que está aqui, que nos ouve, que por um acaso ele não entender algum termo, ele pode falar, porque esse assunto ele literalmente é muito técnico e eu tento trazer ele bem suave, tá? Mas PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco. É um documento obrigatório que você precisa medir o risco físico, químico e biológico. Isso sempre existiu. Não tem como você mandar um funcionário fazer um exame admissional se você não tiver um PCMSO, que é um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Para você fazer um exame admissional, você tem que ter o PCMSO. Para você ter o PCMSO, você tem que ter essa medição de risco psicossocial, essa medição de risco físicos, químicos e biológicos e risco psicossocial. Só que a grande... Brunão, bem-vindo, Brunão! Só que a grande questão é que tem se confundindo é que quando se fala risco psicossocial, bum, já vem saúde mental na veia. E isso é muito importante, porque sempre foi falado a importância sobre saúde mental e não é segredo para ninguém que no Brasil, nos últimos 2 anos, o número de pessoas afastadas por burnout, ansiedade e depressão aumentou de forma absurda. Absurda. E aí entra o ponto. O INSS, ele vai começar a fazer conta. Peraí, eu tô chegando, tá recebendo muito atestado com o mesmo CID. Burnout, poxa, é uma questão que envolve um trabalho. Peraí, o que tá acontecendo? Aí o que o Ministério do Trabalho fez? Não, vamos colocar como obrigatoriedade dentro de um documento que já existe. O empresário já é obrigado a ter esse documento. Vamos colocar isso como obrigatoriedade para que a gente possa blindar o empresário. Porque, porventura, uma pessoa acontece alguma coisa e desenvolveu uma ansiedade, desenvolveu algum tipo de problema, a partir do momento que você tem algo medido e documentado, você consegue entender que você tem um respaldo jurídico diante disso? Porque hoje em dia está muito fácil, hoje em dia está muito complexo, né? Toda hora chega um atestado diferente, o número de atestados tem aumentado, gente. E eu não estou dizendo que não existe ambiente de trabalho que é causador de burnout, ansiedade e depressão. Muito pelo contrário. Só estou dizendo que o que a norma está pedindo é que o empresário precisa identificar, medir e controlar.
que isso já era feito de outros riscos. Só que quando a gente coloca a palavra psicossocial, aí vira um boom, né? Vira um caos. E primeiro, vamos tranquilizar e baixar a guarda. O Ministério do Trabalho quer blindar você, empresário. Segundo ponto, não é segredo para ninguém que o número de assédios no nosso país tem aumentado. E sim, existem pessoas que cometem assédio moral sexual. E entre vários outros assédios. Só que um ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês. Dentro da medição de risco psicossocial, que precisa estar dentro desse documento que é obrigatório, existem alguns fatores que precisam ser medidos. E vou trazer aqui alguns fatores. Tem a partir de 5, 6, tem 9 fatores, 13 fatores, alguns fatores que eles trazem, tá? Um dos fatores, sabe o que é? Clareza de atividade, autonomia, excesso de trabalho. Aí lembra que eu falei da descrição de cargo lá na implantação de cultura? A sua descrição já é uma clareza das responsabilidades da atividade. O que cultura tem a ver com a NR1? Os fatores que vai ser medido, o risco psicossocial, que vai ser avaliado, o risco psicossocial está muito ligado também à sua estrutura organizacional, porque empresas desorganizadas geram adoecimento mental. Empresas que não têm processo, cara, você consegue perceber que antes a gente se falava assim, a empresa que não tem processo, os colaboradores tendem a não ficar. O número de turnover é alto, porque a pessoa entra, chega, tá um caos. Aí o que a pessoa faz? Cara, aqui não dá pra mim, não vou crescer aqui, vou pra outro lugar. Vou procurar um lugar mais organizado. Não é assim o movimento que as pessoas fazem? A gente usa o nosso exemplo, né? Pode ver que nós reclamávamos muito de turnover, né? Pode ver antes de você entrar, a gente foi ajustando, foi trabalhando, foi diminuindo, foi reduzindo, a gente começou a reter. Então, assim, nós como prova, até a forma, né, da gente agir, eu falo, né? Nós que somos técnicos, a gente trabalha com processo, não trabalha com pessoas. Por que executa? E nós que somos empresários não fomos preparados para todo esse cenário de que tem por trás de uma empresa, né? E assim, do que você está falando, na hora que você organiza uma empresa, o que eu acho que o governo está pensando, e eu acho que é legal fazer isso, porque você vai arrumar os seus processos e ficar pronto para lá no futuro. Você fez todas as etapas, que eu acho uma coisa que vai debater mais na frente, né? Sim. Você está fazendo ações que você não vai prejudicar a pessoa ou vai prejudicar o funcionário? Não, assim, Gilson, é exatamente isso. E olha se você percebe, o trabalho que nós fizemos, você acabou de falar, diminuiu o turnover, começou a reter. Poxa, trouxe mais organização para o time, trouxe mais engajamento. E quando acontece esse movimento dentro das empresas, automaticamente, é nítido, gente. Se você tem clareza daquilo que você precisa executar, você tende a executar da melhor forma possível e isso vai diminuir o estresse e a sobrecarga. Se diminuir o estresse e a sobrecarga, logo você tende a não causar o adoecimento mental dentro do seu ambiente de trabalho. Porém, os fatores do risco psicossocial não é só saúde mental, é também organização. E depois eu posso até compartilhar para o pessoal que ficar até o final. Só quem ficar até o final, pegou, né? Porque hoje eu fiz um e-book, né? Então aí quem precisar, quem quiser receber o e-book sobre esse tema, vai ter que me mandar no direct. Eu quero que aí eu vou mandar, entendeu? Aí, tá vendo? Já compartilha, já segue, compartilha. Deixa eu só passar as pessoas que entrou aqui, para a gente não deixar passar, que tá ficando a lista, tá grande aqui já. E olha, lá em cima. Entrou aqui o Guerreiro Visionário, a Dayana entrou aqui, a Dayana que é do nosso RH que participou desse processo, Valzinha, Cristiana, Valzinha esposa do Eric, Cristiano, camarada de correria, brincadeira, Simone minha cunhada, Gabriel, que também é um funcionário, um integrante lá da equipe, ó o Brunão, aí Brunão, boa noite. Brunão lá do Vrum, quem quiser comprar faróis aí, ó, faróis via e-commerce é com ele. Também, hein? Aí, tá vendo? Caio Vinícius, Vitória Souza, Sou Maria, Estela. Entrou também o Gabriel. Paula, tudo bom com você? Que saudade. Entrou. A Paulinha acabou de entrar aqui. Tá aqui conosco. Boa. Sou Rafael, eu quero. Olha lá, o Jefferson mandando aqui, ó. Todo mundo interagindo que quer o... E agora acabou de entrar Carol Silva. Obrigado, sem vocês aqui, gente.
Já aproveita que nem pegando a dica da nossa querida Lorena, já manda os aviãozinhos aí para convidar a galera aí para mostrar que nós temos aqui desculpa o termo, uma excelente profissional. Te entendo. Como boa baiana, te entendo. Filho de baiano dá isso também. Então, venha participar conosco aqui, traz mais galera, que isso aqui é importante para vocês, porque vocês têm que entender, 26 de maio já tem que estar com, pelo menos, todo esse processo montado. Se você não tiver acontecer alguma coisa e você não preparou nada, vocês, empresários aí, que estão aqui conosco, nos acompanhando, pode gerar mais uma multa aí, infelizmente. Daqui a pouco eu vou falar de valores de multa, tá? Que não é baratinho não, tá? Não é baratinho Opa, não. Já não basta tanta coisa que nós temos que pagar. Pulou só aqui o Heran Campos, tá? Tô dando a cenando aqui pra galera. Beleza. Continua, contigo. Vamos pro próximo passo. O pessoal entendeu até aqui? Tem alguma pergunta? Você acha que abre aqui uma perguntinha? Pode. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não quer, Fernando, você que é do grupo, você quer entrar rapidinho e fazer alguma pergunta? Se falar assim, eu já te coloco agora rapidinho. Fernando, conheci ele na Trinca Contábil e do grupo, um cara aí sensacional, inteligente pra caramba aí, tá conosco aí, junto conosco. De Franca? Franca, interior de São Paulo. Quer entrar aí, Fernando? Se não, tô passando. Tá me ouvindo? Qualquer coisa entrou também Fábio Fugo, então deixa pro final, vambora. Vai me ouvir aí já. Vamos embora. Então, assim, dentro dos fatores de risco psicossocial que está lá, que precisa ser medido, tá? Isso precisa estar dentro do seu PGR. Moral da história, gente. A NR1 vai falar exclusivamente desses documentos obrigatórios que o empresário precisa ter. Logo, a partir do dia 26/5/2026, se o seu programa de gerenciamento de risco, PGR, está dentro do prazo, o que você tem que fazer? Você tem que medir o seu risco psicossocial, fazer um inventário e anexar dentro do seu documento do PGR a medição de risco psicossocial. Ficou claro? E um detalhe, né? Só para reforçar que o PGR vai via social. Não, assim, né? Eu espero que os empresários que estão aqui tenham PGR, né? Porque com certeza ninguém contrata ninguém aí sem PGR e PCMSO, né? E como o Gilson falou, vai pro e-social. Junto com a sua guiazinha, que tem um funcionário, vai juntinho com aquela guia, tudo bonitinho, detalhado, escrito. E tem renovação, né? Eu acho que tem uma renovação. O PGR é 2 anos, né? 2 anos. Aí o que acontece? Uma pessoa me perguntou, mas Lorena, meu PGR tá válido. E aí, como é que eu faço? Então, ele tá válido, só que com atualização, você precisa medir o risco psicossocial, fazer um adendo do seu PGR que tá atualizado. E colocar isso lá dentro. Por quê? Saiu essa semana, gente, um caderno de exigências de tirar dúvida do Ministério do Trabalho. Não adianta você medir o seu risco psicossocial e isso não tá dentro do PGR. Ou seja, se chegar um auditor do Ministério do Trabalho, o que ele vai pedir dentro da sua empresa? Me dá o seu programa de gerenciamento de risco. Ele vai olhar do seu programa e vai ver se dentro do seu programa contém todas as exigências. Riscos físicos, químicos e biológicos e psicossocial. Se não tiver, cheque. Aí começa as multas, tá? A multa começa a partir de R$ 1.700 por infração. Vai de 5.200, 7.000, 10.000, 15.000, 100.000. Vai depender da quantidade de infração que você... louco, meu Deus do céu. Live vai ficar gravado, não vou conseguir ficar. Vai, Paulinha. Quer dizer, nem sei. Não, vai sim. A gente tá fazendo um trabalho de marketing para ajudar esse negócio aqui a monetizar, senão não faz sentido. Então tá bom. Então, varia até 100.000, gente, de multa. Tudo vai depender da quantidade de infração que você tiver. Quanto mais erros você tiver, mais infração sendo cometida dentro desses documentos, mais é passivo. Outro ponto importante. Gente, nós não abrimos empresa para ir lá na justiça ser autuado por causar problema de saúde mental nas pessoas. Eu tenho certeza que ninguém acorda aqui de manhã e fala, nossa, vou atacar um funcionário para ele sair da minha empresa doente. Ninguém faz isso. Portanto, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se
o Ministério do Trabalho está pedindo? Faz. Aí vamos para outro ponto. Outro ponto importante. Você mediu, depois que você mediu, vai sair um plano de ação. O que você, empresário, precisa fazer? Cumprir o plano de ação de acordo com o teu resultado. Gente, cada empresa é única. Trabalhar no escritório de contabilidade é diferente de trabalhar numa clínica médica. É diferente, cada empresa é única. Por isso, o instrumento para medir o risco psicossocial precisa ser um instrumento qualificado, um profissional qualificado, que entenda, tá, de comportamento. Isso é muito importante. Tem que entender de comportamento, porque quem não entende o comportamento e de gestão de negócio não vai olhar para as particularidades que precisa ser olhado. E é um documento, que é o que o Justo falou, vai para o social. É um negócio Não pode fazer sério. Ctrl-C, Ctrl-V, não? Viu? Deixa eu te falar. Ó, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Já chegou na nossa mão, assim, ó, alguns documentos que, meu Deus, a gente foi auditar documentos de outras empresas que era Ctrl-C, Ctrl-V. Que era assim, colocando plano de ação para todo mundo da empresa de algo muito específico, de uma função muito específica. Por quê? Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe por quê? Porque, me desculpe, empresários, mas se você for escolher a empresa somente pelo preço, tome cuidado, porque são documentos que, em caso de auditorias trabalhistas e ações trabalhistas, são esses documentos que são anexados no teu processo. Então, tome muito cuidado com preço, porque preço pode ter coisa errada e não ter a qualificação que você precisa e o cuidado para poder olhar teu documento. E fraudar é crime, né? Só para deixar registrado, né? Então, assim, gente, quando eu falo de... Oi? Um detalhezinho, né? Básico, tá? Bem básico. Então, assim, gente, tirando... abrindo a cabeça de vocês no sentido de o que é NR1 e o que a empresa é obrigada a fazer, eu acho que até aqui tá claro. Primeiro, você tem que medir. É isso que o Ministério do Trabalho quer, que você meça, que você avalie o resultado e que você monitore, que é o quê? Fazer o plano de ação. E aí, dentro do plano de ação, vem as ações que você vai fazer de acordo com o seu resultado. Por isso, tomem cuidado com todas as ações que vem falando que é para adequação da NR1. Porque a adequação da NR1 se começa quando você mede, coloca isso dentro do documento. Isso é a adequação da NR1. Colocou isso dentro do documento e fazer o plano de ação. Não adianta nada você medir e ter lá um plano de ação e você não cumprir. Porque dentro do documento, gente, só para vocês entenderem, depois que sai o resultado, tem lá. Vou dar um exemplo, tá? Janeiro, fazer ação de janeiro branco. Fevereiro, fazer tal coisa. Março, fazer tal coisa. Aí vai por mês. Aí o auditor vai chegar assim, vai pegar seu documento, vai ver se está de acordo, vai ver que tem um plano de ação. E aí vem a cereja do bolo. Janeiro branco. Você fez a ação que está aqui, janeiro branco? Aí você pode responder, não fiz. Infração. Aí você pode... check. Multa, vamos lá. Check. Não, eu fiz. Legal, cadê a evidência? Gente, dica de ouro, essa vocês têm que anotar. A partir de hoje, tudo que você fizer dentro da sua empresa tem que ter lista de presença. Alinhamento de cultura, lista de presença. Treinamento de atendimento ao cliente, lista de presença. Tudo você tem que dar registrado. Porque no final das contas, na audiência... Tô anotando. Tá anotando. Na audiência, você tem que estar registrado. Você imagina, você tem lá um plano de ação, que é para você fazer uma ação. Exemplo, janeiro branco. Você fez a ação com o seu time. Qual é a evidência de que você fez aquela ação? Meu irmão, lista de presença. E aqui eu vou chamar a atenção dos empresários. Na indústria, se usa muito o DDS, Diálogo Diário de Segurança. Todo dia, antes de começar a atividade, da galera ir para o campo, a galera mesmo da mão de obra operacional, antes deles ir para o campo, eles têm 15 minutos ali do papo, traz um assunto de segurança e tal. E aí, o que tem? Lista de presença. Quando acontece um acidente de trabalho, você sabe a primeira coisa que o técnico de segurança faz? Aconteceu um acidente de trabalho e, sei lá, o cara não tava de luva. Os técnicos de segurança vai procurar o DDS que ele participou, que ele assinou ciente sobre o uso de luva.
Por quê? Porque é evidência de que ele estava ciente e não usou porque não quis. Olha só que louco. O que eu quero dizer com isso? A partir de agora, tudo que você fizer dentro da sua empresa, qualquer treinamento vai ser ter lista de presença, porque tudo isso vai ser evidência do plano de ação. Vocês viram a importância em os empresários que estão aqui nos acompanhando dessa questão? Porque isso é importante. Porque ninguém fala isso, né? Ninguém comenta isso. Ou se fala, não percebe. Mas esse aqui é o momento da gente trocar ideias, né? Para ver a importância de que a NR1 ela veio para ficar. Pelo jeito, já vi que já parou de falar de adiamento, né? O governo já bateu o pé que não vai ser adiado, né? Não, saiu o caderno de dúvidas dia 6 do Ministério do Trabalho. Então, assim, muitos empresários estão esperando bater na porta. Só que, assim, a minha agenda no mês de maio, eu não pude viajar, né? Tá no evento aí no mês de maio, porque, gente do céu, você não tá entendendo a quantidade de documentos que eu tenho pra entregar. Eu tô assim, ó, o povo tá tudo louco. Por quê? Tá chegando, não tá vendo nada de prorrogar, tá todo mundo o quê? Correndo atrás. Ó, trabalho em indústria, toda semana tem triagem de regra de segurança da empresa e eles precisam pegar a assinatura e até tirar foto para comprovar. Perfeito. Por quê? Porque tudo isso é evidência. Então, na indústria, eles já estão acostumados, né, a trabalhar com esse processo. E eis que te digo, a tia Lorena está aqui hoje para falar para você, minha filho, agora nós não podemos brincar de ser empresário. Entendeu? Nós precisamos. Se é organizar, nós temos que organizar. Se é fazer descrição de cargo, nós temos que fazer. Se é implantar cultura, nós temos que fazer. Tá? Por quê? Porque tudo isso vai impactar no seu resultado. Se impacta no seu resultado, vai impactar, obviamente, na ação que você vai ter que fazer. E, com isso, no seu time. Então, assim, gente, de forma muito... Eu tentei trazer de forma muito simples, né, esse assunto que é muito técnico. Mas, assim, não tenha medo de medir o risco psicossocial. Outro ponto importante. O empresário que está com tanto medo de medir o risco psicossocial, meu querido, o que tem dentro dessa empresa aí? Qual data para subir no E-Social? Começa a valer a partir do dia 26/5/2026, tá? Então, vai entrar aí o período de 90 dias agora, que já vai começar esse processo assim que, depois do dia 26, tá, Fernando? Mas a gente tem que esperar virar dia 26. Então, a partir do dia 27, seu PGR já tem que constar esse instrumento, tá? Dentro do inventário lá tem que ter o instrumento com a medição de risco psicossocial. E, gente, não tenha medo. Ah, outro ponto importante, tá? Que eu quero falar para vocês. O empresário me procurou e falou, Lorena, mas como que a gente vai mandar um questionário para o meu time responder se a minha mão de obra é mais operacional? É uma mão de obra que o pessoal não tem tanta instrução, às vezes não sabe nem mexer no celular direito. Não se preocupe, eu não posso mandar um instrumento para o seu time responder que ele não vai saber nem ler e interpretar. Você imagina se ele coloca um troço lá grave dentro da sua empresa? É um negócio muito sério, gente. Ou seja, o profissional qualificado, ele tem que ter esse feeling para identificar o segmento, as pessoas que vão responder e qual vai ser o melhor instrumento e a melhor forma de aplicação. 26 de maio, agora. Isso mesmo, Fernando. Então, por exemplo, esse profissional, essa empresa específica, eu vou entrevistar o pessoal, eu vou conduzir o processo de resposta. Por quê? Porque as pessoas não têm, como elas têm essa dificuldade, então eu não posso só soltar um negócio, um questionário, um instrumento, vocês me entendem? Outro ponto importante, medir o risco psicossocial não é pesquisa de clima. Pesquisa de clima é uma coisa, medir os fatores de risco psicossocial é outra. Dentro do caderno de requisitos do Ministério do Trabalho, existem vários fatores de riscos que precisam ser mensurados, como aqui eu já mencionei. E você precisa ter um instrumento para calcular a probabilidade e a severidade desse risco, desse fator acontecer dentro da sua empresa. Então, não é um questionáriozinho assim, manda aí, responde, dá nota de 1 a 5, não, tá? É um quiz, não é um quiz, não? Não é assim, não é um quizinho assim, sim, não concordo. Não é um negocinho aqui. Até porque nós estamos falando de um documento, gente, que vai pro E-Social. Então, pelo amor de Deus.
Né? Sério, né? Sério. Não pode ser de qualquer jeito. E o que eu vejo, gente, não é porque sou eu, mas eu vejo que a galera não tá falando o que precisa ser falado pro empresário. Entendeu? E tá se criando um tabu gigantesco diante desse tema e o povo tá perdendo tempo, porque dia 26 tá aí batendo na porta. Esse trabalho que nós estamos fazendo, a gente já ia até antecipar. Lógico, tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer, sim, mas a gente já adiantou bastante coisa, né, em relação à cultura, à missão e visão, a criar um procedimento que você, por exemplo, você lá nós criou o Provisão Conecta, né? Você viu que já virou título, a gente já, semana que vem, já conseguimos, ó a ideia, tá? A gente vai trazer alguém do Sebrae para palestrar pra gente. Então, assim, você vê que nós estamos criando o corpo e quem ganha é as pessoas que estão lá. Por exemplo, a gente, até o momento, é a equipe. A gente já entendeu que a gente tem que fortalecer as pessoas, tem que trazer ferramentas que elas possam melhorar o conhecimento. E é o que eu falo também, né? Nós vamos para fora e trazemos conhecimentos, mas também a gente não adianta lá e ficar lá parado. Então, nós estamos trazendo as pessoas, vamos conseguindo. Nós conseguimos, do ano passado, nós começamos mais ou menos em abril. Foi abril ou maio que a gente começou. Nós estamos indo por um ano de Conecta. Começou com você primeiro, você sabe. Verdade, Gilson. E eu acho que todos nós tivemos, todos tivemos palestrante, até eu e o Eric palestrando, pra você ter uma ideia. Exceto isso, todo mundo foi de fora. Que legal. Então, assim, você vê que é uma campanha que ela já virou rezada. Na hora que o pessoal faz lá, o pessoal ama demais, já gosta, já quer, já tá ansioso pro próximo, né? Então, o objetivo, assim, faz sentido, são várias ações que você tem que fazer, mas tem que ser feito. Se você não fizer nada, infelizmente, acho que as multas que você falou, você quer reforçar as multas que parece que entrou mais pessoas? Mas só para você entender. Multa por infração, tá? As multas são por infração, por situações não conforme dentro do seu documento. Então, começa ali 1.700, 5.200, 7.000, 10.000, 15.000 e pode chegar até 100 a 200 mil reais. Depende da quantidade de infração. E isso está dentro da norma regulamentadora número 28. Que é ela que embasa como que vai ser aplicado as multas, tá? E aí, como falo, né, por empresário, se você puder antecipar, você vai ter um gasto aqui de investimento para estruturar isso, acompanhar, é melhor do que você receber. É que nem multa de trânsito, né? Não tem como recolher depois, você tem que pensar antes, né? Tem que pensar o que você pode fazer antes. Sim. E assim, eu acho que esse é o ponto importante, tá? A gente tem que falar sobre o tema, tem que falar o que de fato precisa ser feito, trazer conhecimento a esses termos técnicos pro empresário, porque ele é obrigado a fazer. Ele tem que fazer. Qualquer empresário que tenha colaborador registrado, ele tem que fazer esse tipo de documento. Se ele não faz, ele já tá ilegal. Não, eu tô preocupada com o pessoal que não tem nada. Porque PGR já é obrigatório. E tem empresário que não tem nada. Então, você imagina a quantidade de multa que ele vai pagar ele sendo autuado. Qual profissão que assina, qual conselho regional habilitado? E agora, Fernando, eu te falo. Vai fazer o pitch agora. Agora eu faço o meu pitch. Mas eu sou muito sincera, tá? O Ministério do Trabalho, como o bom brasileiro, ele é maravilhoso. Ele criou toda essa estrutura e simplesmente não definiu qual é o conselho e quem assina. Ele simplesmente só diz que precisa ser um profissional qualificado. Aí eu te pergunto, qual é o profissional qualificado que estudou para entender sobre comportamento de gente? Fala para mim. Responde para mim. São mesmo profissionais que ele faz ali. É o engenheiro de segurança do trabalho que tem que assinar LTCAT, tá? Porém, entretanto, todavia, você acha que um engenheiro ele tem domínio para entender sobre autonomia dentro do trabalho, trabalho excessivo, desgaste emocional, sobre assédio moral, sobre liderança excessiva? Vai o que você comentou aqui, né, nas suas falas, né, que está aumentando o índice de burnout, está aumentando o índice de problema psicológico, aí a palavra já fala, né, psicológico. Então vai pro psicólogo. Então, o tratamento é lá, né? Eu não vou mentir para você, nossa, tem que ser um psicólogo. Não, aí vai agora da tua consciência enquanto empresário, na mão de quem, de qual profissional você vai colocar essa responsabilidade de fazer esse documento.
Ô, Fernando, só para você ter uma ideia, né? Nós fizemos esse laudo, tá? A gente o nosso já está vencendo, vamos ter que renovar. Quando nós fizemos esse laudo, vamos trabalhar para fazer as renovações. E assim, foi o laudo, acabou o técnico, acabou, frio e seco. E a gente tinha que fazer as ações. Como que a gente faz as ações? Entendeu? Tem que ter uma pessoa especializada que entende de pessoas, que já tem de processo, que foi o que aconteceu, coincidiu aí da Lorena entrar conosco. E eu falo, né, eu vou falar de novo, eu sou um cara muito técnico, né, então eu sou um cara reto, direto, então a gente não acaba olhando pessoas. Eu era um cara que prejudicava a equipe. Porque eu queria fazer o negócio e sabe quem é agoniado para fazer o negócio não pensa no que fazer, é resultado. Preciso disso. Eu já vi que hoje é jeito, se você não tiver jeito de falar com as pessoas, elas vão embora. Então, a gente está vindo agora numa geração que a pessoal, ela é muito... Meu Deus do céu, gente, ó, Gilson falando isso me deixa assim, ó, com o coração, aí, né? Coraçãozinho rolando. Então, assim, tem coisas que se a gente não saber se posicionar, não adianta levar ferro a fogo, direto ou não, normalmente ser técnico, você acaba que tem que resolver. E não é assim. E lógico, que nem foi batido também, foi trocada ideia na live anterior, né, com a Paula, que logo a gente vai disponibilizar aí para vocês acompanhar. A gente tá vendo se vai colocar no YouTube, Instagram, mas a gente vai fazer uma campanha aí para fazer isso circular, para estar mais lugar e estar aí presente para quem precisar, porque eu falo, esse conteúdo que nós estamos tendo aqui com a Lorena é sensacional. Pode ver, nós pegamos informações aqui, eu falo, então sai a cabeça explodindo, eu já sei que a gente tem que fazer mais coisa. Cadê a Daiana que está aí, o pessoal da RH que está acompanhando, ela tem que fazer mais, tem que já ter ações para fazer amanhã, senão nós vamos perder aqui todo esse trabalho que tá fazendo. Inclusive, lista de presença, tá? Com o tema do Provisão Conecta. Não sabia, então o próximo com lista de presença, tá, Daiana, por favor. Então, assim, nós estamos trazendo pessoas aqui que tenham conhecimento e a gente quer multiplicar isso, e provavelmente vem para vocês. Olha, a Silvia que acabou, ela esteve aqui conosco marcas e patente, mãe lá do nosso amigo sócio Rei e do nosso sócio Iago. Silvia também é nossa sócia e esteve aqui conosco também na nossa palestra, falando sobre marcas e patentes. Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui para nós é que a NR1 está acontecendo. Já está às vias de acontecer. Então, se vocês não se preparar aí, os empresários, pode vir a ocorrer, vocês têm funcionários, tá? O ideal é você já começar, quanto antes melhor, né? Então, você abriu a empresa, já tem que fazer. Lógico, tem que ver a estrutura, o ambiente, que isso também está em jogo, né? Se você for registrar, né? Se for registrar o primeiro colaborador, você tem que fazer o primeiro documento. Então, ponto. Então, já sabe o que tem que fazer para iniciar e para executar. Estou falando por mim, então, Fernando, não dá para ser um engenheiro do trabalho, não tem como, tá? Tô te falando por experiência própria, tá? E temos aqui uma dica. E só uma dica, tá, Gilson? Desculpa te cortar, é que assim, precisa ter uma equipe multidisciplinar, tá? Porque hoje aqui na minha equipe eu faço o risco psicossocial e eu passo isso para o técnico de segurança incluir no PGR e o engenheiro colocar no LTCAT. Porque é cada um na sua área. Entendeu? Entendi. Só que eu preciso fazer a minha parte e eu ter essa equipe multidisciplinar. Porque sim, a LTCAT é obrigado o engenheiro a assinar. Mas o PGR não é obrigado. É o técnico de segurança que pode assinar o PGR. Porém, a NR1, medir esse risco, não foi definido ninguém. O Ministério do Trabalho fala que precisa ser profissional qualificado. Então, eu sou muito sincera em dizer, escolha profissional qualificado, para que você não tenha um documento que gere um passivo para o seu processo. Aqui, ó, nós temos uma profissional aí, tá? Eu tô apontando dele. Para mim tá aqui para baixo, aqui, tá? Para mim tá para cá, ó. Não ficando ligado ao CRM, talvez não fique tão pesado para as empresas. Não. Até porque o CRM é o PCMSO. Que aí é ligado com o CRM. Certo, meu amigo. Muito obrigada. Deixa eu só agradecer mais as pessoas, nós estamos chegando quase no final aqui. A Silvia Martins, que acabou de chegar. A Marcela, lá que trabalha com o nosso marketing, acabou de entrar. Ó, o Rafael Damasio, que também foi por ele que eu vim atrás de você, tá? Porque ele falou muito bem de você. Um dos primeiros clientes. Rafa tá aí? Oi, Rafa! Rafa tá aí. Cirqueira, Gabi, Maria de Fátima, trabalhou conosco lá na prefeitura, né, Eric? A Valdir, a sogra do Eric tá aqui, a Oliveira
Guilherme. Aproveitar aqui e dar um aniversário pra minha sogra. Não falei com ela ainda hoje, tô tão corrido. Beijo, minha sogra. Espero que você esteja ouvindo aí. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Nayara, que contribuiu com uma pergunta aí. Aí, bota aqui. Obrigado, Nayara. A Nayara trabalhou conosco, mas ela pegou aquele momento ruim do Gilson. Tô melhorando, tá, Nayara? Se eu fiz alguma coisa, peço desculpa, tá? Aproveitando em pé público aqui. Ai, adoro o Gilson, cara. Não, eu aprendi a pedir desculpa em vida, né? Se não adianta depois de morrer, você não vai conseguir. Kátia, Ida, lá do nosso clube. Não sei, eu não vi ela no clube lá, tá? A Raquel Mazola, Fana, a Beatriz Gamacho, Fezinho, Maria, José Luiz, deixa eu ver quem mais. Ai, desceu, meu Deus do céu. Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Ai, desceu de novo, eu apoio com isso aqui. O José Luiz, Nayara, Fran Souza, Gilda, minha irmã, tá aí. Melhorei também, Gilda. Eu prometo que eu não vou bater mais em você. Quando eu era pequeno, eu batia demais nela, meu Deus. Desculpa, perdão. Recursos Raiz, perdão pela toda a minha maldade. Vambora, brincadeira. Gente, mas eu acho que tá quase acabando, né, Gilson? Vamos abrir pra pergunta? Gente, manda pergunta aí. Dúvida, o que não ficou claro? O Jefferson, cadê o presente da sogra? Fica quieto aí, ô. Fica quieto. Gente, manda pergunta, vai, fala aí. Eu acho que. E você, Eric, Gilson, o que vocês acharam? Ficou claro? Você expressou no comecinho, bem no comecinho, você falou sobre clareza, falou sobre organização e você falou sobre melhoria de performance. Uhum. Mas na hora que você estava comentando, eu entendi que você precisa estar tudo isso definido no documento de contratação, na contratação do funcionário, ou você tem que estar isso incorporado na cultura da empresa, está definido aonde que estaria estabelecido tudo, todas as regras. Olha, o meu chefe falou que eu, sei lá, não ia ter que falar com o cliente, aí eu estou falando com o cliente, aí eu só ia apertar uma tecla aqui no computador, agora eu tenho que separar documento. Onde que estaria? Agora eu estou me sentindo sobrecarregado, porque ele me contratou para eu atender um telefone, agora eu tenho que abrir o portão. E de que maneira que o empresário precisa construir esse documento, ou é uma profissional qualificada como a Lorena que faz esse documento para poder a empresa estar minimamente adequada. Sim. Com o PGR ou o PCMSO, anotei a sigla aqui para não errar. Boa pergunta. Primeiro, sim, tem que ter um profissional qualificado para te ajudar a estruturar esse processo. Quando eu falo de organização, descrição de cargo, tudo isso que faz parte do processo de cultura, a empresa que não tem, quando eu medir o risco psicossocial, vai dar alto e vai ter que fazer. Depois, pós-plano de ação. Então, aonde está o documento é relacionado à cultura, onde vai estar escrito toda a questão da descrição de cargo, quais são as suas principais responsabilidades, as POPs, os procedimentos operacionais, o que ela precisa fazer. Outro ponto importante, cultura de feedback. Feedback precisa ser registrado. Conversei com o fulano de tal sobre o erro XPTO que ele cometeu nesse mês, o mesmo ficou ciente sobre isso. Lembra que eu falo sobre registrar o feedback? Por quê? Porque se porventura o cara dizer bem assim, mas ninguém nunca me falou que eu estava errado. O meu gestor nunca me deu um feedback para dizer se eu estava fazendo certo ou se eu estava fazendo errado. Registrar o feedback vai trazer mais segurança. Então, quando eu falo do processo de construção de cultura, ele vai trazer mais segurança para você, mas ele não elimina medir o risco psicossocial, entendeu? São documentos diferentes que se complementam. Você trouxe... Um complemento de dúvida. Um complemento de dúvida. No registro. Uma réplica. Porque aí você trouxe novas ideias aqui. Na medida que você for registrar esse feedback com um funcionário, ou
eventualmente você vai fazer uma reunião de alinhamento. Uhum. Aí você comentou que lista de presença. Uma reunião não necessitaria de uma lista de presença. Não. Agora sim, a gente fala de sobrecarga, tudo, então estamos vivendo um momento da inteligência artificial. Uhum. E usar esse tipo de ferramenta para você transcrever conversa, para você construir atas do que foi definido, isso se torna um documento legal para poder justificar ou para comprovar que tem a reunião de alinhamento, foi bem claro, tive o feedback. Cara, tudo que puder registrar, registra. Ok. Entendeu? Porque assim, pensa o seguinte, depois que o cara entra na justiça, eu não sabia, não me falaram. Agora, se ele sabe que você faz um alinhamento, você faz uma ata, tá aqui, você entendeu? Assina aqui como participante. Você já inibe. Porque ele assinava alguma coisa. Após cada reunião mensal, que eu sempre falo da reunião mensal, cada reunião mensal você faz lá, assuntos abordados, X, Y, Z. Cara, então assim, o que a gente puder fazer para nos resguardar, a gente precisa fazer. Entendeu? Então, assim, se é fazer uma ata, se é fazer uma lista de presença, se é fazer um e-mail, pontos abordados, regimento interno ajuda bastante, as regras precisam estar claro, muito bem definida, Meire trouxe aqui. O processo é demorado? Pode fazer online, empresa de comércio, 2, 3 funcionários. Fernando, o processo de medir o risco psicossocial? Se for esse processo, pode sim fazer online, tá? Feedback registrado. Meire aqui, ó. Meire, advogada tá aqui. E advogada trabalhista. Quanto mais registro e evidência a gente tiver que a gente fez, cuidou, registrou, mais respaldo jurídico você vai ter. Então, se fez um alinhamento, cara, faz uma reunião. Se faz uma reunião, faz uma lista de presença. Entendeu? Faz um e-mail. Gente, posso dar uma dica? Que eu acho que tá quase acabando, né, Gilson? Vamos, nós temos um minutinho aí. Tá. Vamos. Dica: Gerente Minuto. O Gerente Minuto é um livro super fininho que ele vai dar dicas de como gerenciar pessoas em 1 minuto. E dentro das técnicas que ele passa, uma das técnicas é: depois que eu delego para uma pessoa, me passa no e-mail, por favor, o que você entendeu? Porque se a pessoa entendeu outra coisa, você já vai corrigir, já vai direcionar, já deixa registrado. Então, assim, nós precisamos criar métodos de registro, de respaldo para o empresário. Tenho duas coisas para apontar aqui, aproveitar o gancho que você está respondendo aí, tá? Primeira, quando você fala cultura, né? Vou colocar o exemplo da gente, né? Porque eu sou um cara que observo muito, né? Então, quando a gente começou a colocar nossa cultura, nosso jeito de ser, mostrar para as pessoas quem somos, o sistema expele, né, as pessoas, né? Ela começa a sair automaticamente. Tanta gente que a gente não teve aquele giro de turnover, mas aquelas pessoas, aquelas estratégias que ela não está gostando do ambiente, que não se identifica com nós, vai embora. Tudo bem, faz parte. É um processo, mas sai sem processo, sem questão de criar, porque a gente não criou situação. Então a gente está cobrando um trabalho, está cobrando que a gente seja correto, que seja honesto, que atende bem o nosso cliente. Então são valores que a gente preza, né? O aprendizado, a educação, o respeito, a agilidade. Então se as pessoas não se enquadram nisso, ela automaticamente fala, putz, o que eu estou fazendo aqui? Não é meu ambiente. Então, teoricamente, quando você fala o regimento interno, que nós colocamos lá, a regra é essa, ponto, acabou. Lembra quando nós estávamos mudando lá de local para mudar a regra? Putz, nós estávamos perdendo um lugar de espaço de comer. Hoje mesmo eu falei para a Daiane, eu já peguei o pessoal, chegou um pessoal novo, gente, não é para aqui, não pode comer, aqui é só um ambiente. Infelizmente, a gente gostaria, mas não foi para isso. Então, tá no regime interno, se você ler o regime interno, tá lá, ponto. Então foi muito mais fácil do que falar que o Gil estava impondo. Não, é uma regra minha, do Eric e do Moacir, que somos sócios do escritório, né? Tá claro, ponto. Exatamente. Beleza. Segundo ponto, tá? A gente, esses dias eu e o Eric, nós vimos que a inteligência artificial está aí, né? Nós fizemos as últimas reuniões de equipe, segunda-feira nós fizemos a reunião de alinhamento com a equipe, pedimos autorização, nós vamos gravar aqui, relação dos assuntos relacionados a... a GPT faz tudo listadinho, bonitinho, que delícia aquilo ali, Os pontos, claro. Terminou a reunião, mandou pra galera. Viu? Já foi difícil registrar essas coisas. Hoje não é mais, gente, porque tem tecnologia pra tanta coisa. E a gente fica botando desculpa pra fazer, entendeu? Ô Meire, você tá por aí? Você quer contribuir com a gente? Entrar aí? Você consegue? Só ver se não vai cair, Gilson. Não vai cair, não. Com a Paula nós ficamos quase 2 horas, mas a gente falou para não ficar muito tempo. Gente, tem muito tempo que eu não faço live. Eu não sabia que ficava mais de 1 hora.
Paula, você consegue, ô Meire, perdão, você consegue participar com a gente aí rapidinho? Tô vendo que você está colocando muita coisa. Vamos falar um pouquinho pro pessoal te conhecer. Sócias nossas lá do nosso clube, né? O Inclusive, Meire, nós tá? estava agora falando com o soldado para entrar no BNI, você acredita? Cadê ela aí? Estava aqui escolando. Inclusive, nossa medição de risco psicossocial, o nosso laudo foi validado pela Meire, tá? Então tem validação jurídica. Legal, deixa eu adicionar mais algumas pessoas aqui. Ó, também tem a Fernanda, que é advogada lá do nosso grupo do Marcas e Patentes. Então toma cuidado que vai cair na mão do advogado se vocês não custar. Então é mais um custo, mas é importante você prevenir, tá? Temos a Meire, que está aqui, vamos ver se ela consegue entrar para contribuir, porque eu vi que ela falou bastante coisas aqui, né? Ela estava falando, aconselho fazer o documento, coletar a assinatura e fazer os treinamentos. É óbvio, né? Que a gente não vai fazer um troço e só jogar lá para o povo assinar. Treinamento e lista de presença do treinamento, das regras implantadas da empresa. É justamente isso, sabe? Gente, é assim, fez, registrou, assinou, respaldo. Ponto. Protege a empresa, né? Nós, os empresários, que hoje não tinha nada para provar, né? Agora, é o que eu falo, e só reforçando, não adianta ter tudo registrado se você não tiver dentro do seu documento oficial. O documento oficial que precisa constar os riscos do ambiente de trabalho é o bendito PGR. Não adianta você fazer ação isolada e não tá lá. Não adianta você ter lista de treinamento e não tá lá. Porque tem que estar lá. O resto é só continuação da primeira fase, entendeu? Então deixa eu colocar a pessoa aqui que já acabou de entrar para a gente final. O Alex, meu cunhado entrou. A Meire, regime interno ajuda bastante. Felipe Marcisso. Ó, minha sogra entrou aqui, tá vendo? Eu falei que ela na tecnológica, a senhora de 82 anos, tá? Tá na tecnologia aqui, ó. Já desejei feliz aniversário ao vivo, tá? Só pra deixar registrado. Tá registrado, você perdeu esse momento. Beijo. A Patrícia Flores lá que trabalha conosco, participou desse processo da Gente Mudança. A Rick Machion. Ó, o Jefferson colocou uma pergunta aqui. Você quer ler aí? Cadê? Uma das duas, mãe. Há como mitigar os riscos psicossociais na contratação de um colaborador? Mitigar os riscos. Cara, na contratação, hoje tem algumas funções que são obrigadas a fazer avaliação de risco psicossocial, tá? Sempre teve essa avaliação, que era exigidas apenas para trabalho em altura e espaço confinado. Algumas funções serão obrigatórias ter, mas eu quero deixar aqui e fazer um adendo muito importante, gente. Não existe, no momento, um exame que vai ser colocado no exame admissional para poder mitigar. Sabe por quê? Porque a pessoa pode entrar na sua empresa e não ter ansiedade. Mas, porventura, aconteceu alguma coisa na vida dela que ela desenvolveu ansiedade. Sei lá, aconteceu alguma coisa, acionou algum gatilho. Se você tá falando disso essa semana, né, Eric? Se você nós também pergunta para Paula sobre isso, né? Se a pessoa já veio, aqui vai ser só mais um gatilho, né? Só que aí, você consegue controlar isso? Cara, isso a gente não consegue controlar. Porque é pessoas. Não tem exame, não tem teste psicológico para isso. Check. Aí começa as multas, tá? A multa começa a partir de R$ 1.700 por infração. Vai de 5.200, 7.000, 10.000, 15.000, 100.000. Vai depender da quantidade de infração que você... louco, meu Deus do céu. Live vai ficar gravado, não vou conseguir ficar. Vai, Paulinha. Quer dizer, nem sei. Não, vai sim. A gente tá fazendo um trabalho de marketing para ajudar esse negócio aqui a monetizar, senão não faz sentido. Então tá bom. Então, varia até 100.000, gente, de multa. Tudo vai depender da quantidade de infração que você tiver. Quanto mais erros você tiver, mais infração sendo cometida dentro desses documentos, mais é passivo. Outro ponto importante. Gente, nós não abrimos empresa para ir lá na justiça ser autuado por causar problema de saúde mental nas pessoas. Eu tenho certeza que ninguém acorda aqui de manhã e fala, nossa, vou atacar um funcionário para ele sair da minha empresa doente. Ninguém faz isso. Portanto, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se o Ministério do Trabalho está pedindo, faz. Aí vamos para outro ponto. Outro ponto importante. Você mediu, depois que você mediu, vai sair um plano de ação. O que você, empresário, precisa fazer? Cumprir o plano de ação de acordo com o teu resultado. Gente, cada empresa é única.
Trabalhar no escritório de contabilidade é diferente de trabalhar numa clínica médica. É diferente, cada empresa é única. Por isso, o instrumento para medir o risco psicossocial precisa ser um instrumento qualificado, um profissional qualificado, que entenda, tá, de comportamento. Isso é muito importante. Tem que entender de comportamento, porque quem não entende o comportamento e de gestão de negócio não vai olhar para as particularidades que precisa ser olhado. E é um documento, que é o que o Gilson falou, vai para o social. É um negócio Não pode fazer sério. Ctrl-C, Ctrl-V, não? Viu? Deixa eu te falar, ó, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Já chegou na nossa mão, assim, ó, alguns documentos que, meu Deus, a gente foi auditar documentos de outras empresas que era Ctrl-C, Ctrl-V. Que era assim, colocando plano de ação para todo mundo da empresa de algo muito específico, de uma função muito específica. Por quê? Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe por quê? Porque, me desculpe, empresários, mas se você for escolher a empresa somente pelo preço, tome cuidado, porque são documentos que, em caso de auditorias trabalhistas e ações trabalhistas, são esses documentos que são anexados no teu processo. Então, tome muito cuidado com preço, porque preço pode ter coisa errada e não ter a qualificação que você precisa e o cuidado para poder olhar teu documento. E fraudar é crime, né? Só para deixar registrado, né? Então, assim, gente, quando eu falo de... Oi? Um detalhezinho, né? Básico, tá? Bem básico. Então, assim, gente, tirando... abrindo a cabeça de vocês no sentido de o que é NR1 e o que a empresa é obrigada a fazer, eu acho que até aqui tá claro. Primeiro, você tem que medir. É isso que o Ministério do Trabalho quer, que você meça, que você avalie o resultado e que você monitore, que é o quê? Fazer o plano de ação. E aí, dentro do plano de ação, vem as ações que você vai fazer de acordo com o seu resultado. Por isso, tomem cuidado com todas as ações que vem falando que é para adequação da NR1, porque a adequação da NR1 se começa quando você mede, coloca isso dentro do documento. Isso é adequação da NR1. Colocou isso dentro do documento e fazer o plano de ação. Não adianta nada você medir e ter lá um plano de ação e você não cumprir. Porque dentro do documento, gente, só para vocês entenderem, depois que sai o resultado, tem lá. Vou dar um exemplo, tá? Janeiro, fazer ação de janeiro branco. Fevereiro, fazer tal coisa. Março, fazer tal coisa. Aí vai por mês. Aí o auditor vai chegar assim, vai pegar seu documento, vai ver se está de acordo, vai ver que tem um plano de ação. E aí vem a cereja do bolo. Janeiro branco. Você fez a ação que está aqui, janeiro branco? Aí você pode responder, não fiz. Infração. Aí você pode... check. Multa, vamos lá. Check. Não, eu fiz. Legal, cadê a evidência? Gente, dica de ouro, essa vocês têm que anotar. A partir de hoje, tudo que você fizer dentro da sua empresa tem que ter lista de presença. Alinhamento de cultura, lista de presença. Treinamento de atendimento ao cliente, lista de presença. Tudo você tem que dar registrado. Porque no final das contas, na audiência... Tô anotando. Tá anotando. Na audiência, você tem que estar registrado. Você imagina, você tem lá um plano de ação, que é para você fazer uma ação. Exemplo, janeiro branco. Você fez a ação com seu time. Qual é a evidência de que você fez aquela ação? Meu irmão, lista de presença. E aqui eu vou chamar a atenção dos empresários. Na indústria, se usa muito o DDS, Diálogo Diário de Segurança. Todo dia, antes de começar a atividade, da galera ir para o campo, a galera mesmo da mão de obra operacional, antes deles ir para o campo, eles têm 15 minutos ali do papo, traz um assunto de segurança e tal. E aí, o que tem? Lista de presença. Quando acontece um acidente de trabalho, você sabe a primeira coisa que o técnico de segurança faz? Aconteceu um acidente de trabalho e, sei lá, o cara não tava de luva. Os técnicos de segurança vai procurar o DDS que ele participou, que ele assinou ciente sobre o uso de luva. Por quê? Porque é evidência de que ele estava ciente e não usou porque não quis. Olha só que louco. O que eu quero dizer com isso? A partir de agora, tudo que você fizer dentro da sua empresa, qualquer treinamento vai ter lista de presença. Porque tudo isso vai ser evidência do plano de ação.
Vocês viram a importância em os empresários que estão aqui nos acompanhando dessa questão? Porque isso é importante. Porque ninguém fala isso, né? Ninguém comenta isso. Ou se fala, não percebe. Mas esse aqui é o momento da gente trocar ideias, né? Para ver a importância de que a NR1 ela veio para ficar. Pelo menos eu já vi que já parou de falar de adiamento, né? O governo já bateu o pé que não vai ser adiado, né? Não, saiu o caderno de dúvidas dia 6 do Ministério do Trabalho. Então, assim, muitos empresários estão esperando bater na porta. Só que, assim, a minha agenda no mês de maio, eu não pude viajar, né? Tá no evento aí no mês de maio, porque, gente do céu, você não tá entendendo a quantidade de documentos que eu tenho pra entregar. Eu tô assim, ó, o povo tá tudo louco. Por quê? Tá chegando, não tá vendo nada de prorrogar, tá todo mundo o quê? Correndo atrás. Ó, trabalho em indústria e toda semana tem triagem de regra de segurança da empresa e eles precisam pegar a assinatura e até tirar foto para comprovar. Perfeito. Por quê? Porque tudo isso é evidência. Então, na indústria, eles já estão acostumados, né, a trabalhar com esse processo. E eis que te digo, a tia Lorena está aqui hoje para falar para você, meu filho, agora nós não podemos brincar de ser empresário. Entendeu? Nós precisamos, se é organizar, nós temos que organizar. Se é fazer descrição de cargo, nós temos que fazer. Se é implantar cultura, nós temos que fazer. Tá? Por quê? Porque tudo isso vai impactar no seu resultado. Se impacta no seu resultado, vai impactar, obviamente, na ação que você vai ter que fazer. E, com isso, no seu time. Então, assim, gente, de forma muito... Eu tentei trazer de forma muito simples, né, esse assunto que é muito técnico. Mas, assim, não tenha medo de medir o risco psicossocial. Outro ponto importante. O empresário que está com tanto medo de medir o risco psicossocial, meu querido, o que tem dentro dessa empresa aí? Qual data para subir no E-Social? Começa a valer a partir do dia 26/5/2026, tá? Então, vai entrar aí o período de 90 dias agora, que já vai começar esse processo assim que depois do dia 26, tá, Fernando? Mas a gente tem que esperar virar dia 26. Então, a partir do dia 27, seu PGR já tem que constar esse instrumento. Tá? Dentro do inventário lá tem que ter o instrumento com a medição de risco psicossocial. E, gente, não tenha medo. Ah, outro ponto importante, tá? Que eu quero falar para vocês. O empresário me procurou e falou, Lorena, mas como que a gente vai mandar um questionário para o meu time responder se a minha mão de obra é mais operacional? É uma mão de obra que o pessoal não tem tanta instrução, às vezes não sabe nem mexer no celular direito. Não se preocupe, eu não posso mandar um instrumento para o seu time responder que ele não vai saber nem ler e interpretar. Você imagina se ele coloca um troço lá grave dentro da sua empresa? É um negócio muito sério, gente. Ou seja, o profissional qualificado, ele tem que ter esse feeling para identificar o segmento, as pessoas que vão responder e qual vai ser o melhor instrumento e a melhor forma de aplicação. 26 de maio, agora. Isso mesmo, Fernando. Então, por exemplo, esse profissional, essa empresa específica, eu vou entrevistar o pessoal, eu vou conduzir o processo de resposta. Por quê? Porque as pessoas não têm, como elas têm essa dificuldade, então eu não posso só soltar um negócio, um questionário, um instrumento, vocês me entendem? Outro ponto importante, medir o risco psicossocial não é pesquisa de clima. Pesquisa de clima é uma coisa, medir os fatores de risco psicossocial é outra. Dentro do caderno de requisitos do Ministério do Trabalho, existem vários fatores de riscos que precisam ser mensurados, como aqui eu já mencionei. E você precisa ter um instrumento para calcular a probabilidade e a severidade desse risco, desse fator acontecer dentro da sua empresa. Então, não é um questionáriozinho assim, manda aí, responde, dá nota de 1 a 5, não, tá? É um quiz, não é um quiz, não? Não é assim, não é um quizinho assim, sim, não concordo. Não é um negocinho aqui. Até porque nós estamos falando de um documento, gente, que vai pro E-Social. Então, pelo amor de Deus. Sério, Não pode ser de qualquer jeito. E o que eu vejo, gente, não é porque sou eu, mas eu vejo que a galera não tá falando o que precisa ser falado pro empresário. Entendeu? E tá se criando um tabu gigantesco diante desse tema e o povo tá perdendo tempo, porque dia 26 tá aí batendo na porta.
Nós já vimos falando sobre isso, né? Você já tinha comentado isso um ano atrás, quando fez o trabalho conosco. Esse trabalho que nós estamos fazendo, a gente já ia até antecipar. Lógico, tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer, sim, mas a gente já adiantou bastante coisa, né, em relação à cultura, à missão e visão, a criar um procedimento que você, por exemplo, você lá nós criou o Provisão Conecta, né? Você viu que já virou título, a gente já... Semana que vem já conseguimos, ó a ideia, tá? A gente vai trazer alguém do Sebrae para palestrar pra gente. Então, assim, você vê que nós estamos criando o corpo e quem ganha é as pessoas que estão lá. Por exemplo, a gente, até o momento, é a equipe. A gente já entendeu que a gente tem que fortalecer as pessoas, tem que trazer ferramentas que elas possam melhorar o conhecimento. E é o que eu falo também, né? Nós vamos para fora e trazemos conhecimentos, mas também a gente não adianta lá e ficar lá parado. Então, nós estamos trazendo as pessoas, vamos conseguindo. Nós conseguimos... Do ano passado, nós começamos mais ou menos em abril. Foi abril ou maio que a gente começou. Nós estamos indo por um ano de Conecta. Começou com você primeiro, você sabe. Verdade, Gilson. E eu acho que todos nós tivemos... Acho não, todos tivemos palestrante. Até eu e o Eric palestrando, pra você ter uma ideia. Exceto isso, todo mundo foi de fora. Que legal. Então, assim, você vê que é uma campanha que ela já virou rezada. Na hora que o pessoal faz lá, o pessoal ama demais. Já gosta, já quer, já tá ansioso pro próximo, né? Então, o objetivo, assim... Faz sentido, são várias ações que você tem que fazer, mas tem que ser feito. Se você não fizer nada, infelizmente, acho que as multas que você falou, você quer reforçar as multas que parece que entrou mais pessoas? Mas só para você entender. Multa por infração, tá? As multas são por infração, por situações não conforme dentro do seu documento. Então, começa ali 1.700, 5.200, 7.000, 10.000, 15.000 e pode chegar até 100 a 200 mil reais. Depende da quantidade de infração. E isso está dentro da norma regulamentadora número 28, que é ela que embasa como que vai ser aplicado as multas, tá? E aí, como falo, né, por empresário, se você puder antecipar, você vai ter um gasto aqui de investimento para estruturar isso, acompanhar, é melhor do que você receber. É que nem multa de trânsito, né? Não tem como recolher depois, você tem que pensar antes, né? Tem que pensar o que você pode fazer antes. Sim. E assim, eu acho que esse é o ponto importante, tá? A gente tem que falar sobre o tema, tem que falar o que de fato precisa ser feito, trazer conhecimento a esses termos técnicos pro empresário, porque ele é obrigado a fazer. Ele tem que fazer. Qualquer empresário que tenha colaborador registrado, ele tem que fazer esse tipo de documento. Se ele não faz, ele já tá ilegal. Não, eu tô preocupada com o pessoal que não tem nada. Porque PGR já é obrigatório. E tem empresário que não tem nada. Então você imagina a quantidade de multa que ele vai pagar ele sendo autuado. Qual profissão que assina, qual conselho regional habilitado? E agora, Fernando, eu te falo. Vai fazer o pitch agora. Agora eu faço o meu pitch. Mas eu sou muito sincera, tá? O Ministério do Trabalho, como o bom brasileiro, ele é maravilhoso. Ele criou toda essa estrutura e simplesmente não definiu qual é o conselho e quem assina. Ele simplesmente só diz que precisa ser um profissional qualificado. Aí eu te pergunto, qual é o profissional qualificado que estudou para entender sobre comportamento de gente? Fala para mim. Responde para mim. São mesmo profissionais que ele faz ali. É o engenheiro de segurança do trabalho que tem que assinar LTCAT, tá? Porém, entretanto, todavia, você acha que um engenheiro ele tem domínio para entender sobre autonomia dentro do trabalho, trabalho excessivo, desgaste emocional, sobre assédio moral, sobre liderança excessiva? Vai o que você comentou aqui, né, nas suas falas, né, que está aumentando o índice de burnout, está aumentando o índice de problema psicológico, aí a palavra já fala, né, psicológico. Então vai pro psicólogo. Então, o tratamento assim, é lá, né? Eu não vou mentir para você, nossa, tem que ser um psicólogo. Não, aí vai agora da tua consciência enquanto empresário, na mão de quem, de qual profissional você vai colocar essa responsabilidade de fazer esse documento. Ô Fernando, só para você ter uma ideia, né? Nós fizemos esse laudo, tá? A gente o nosso já está vencendo, não ter que renovar. Quando nós fizemos esse laudo,
Vamos trabalhar para fazer as renovações. E assim, foi o laudo, acabou técnico, acabou, frio e seco. E a gente tinha que fazer as ações. Como que a gente faz as ações? Entendeu? Tem que ter uma pessoa especializada que entende de pessoas, que já tem de processo, que foi o que aconteceu, coincidiu aí da Lorena entrar conosco. E eu falo, né? Eu vou falar de novo, eu sou um cara muito técnico, né? Então, eu sou um cara reto, direto, então a gente não acaba olhando pessoas. Eu era um cara que prejudicava a equipe. Porque eu queria fazer o negócio e sabe quem é agoniado para fazer o negócio não pensa no que fazer, é resultado. Preciso disso. Eu já vi que hoje é jeito. Se você não tiver jeito de falar com as pessoas, elas vão embora. Então, a gente está vindo agora numa geração que a pessoal, ela é muito... Meu Deus do céu, gente, ó. Gilson falando isso me deixa assim, ó, com o coração, né? Coraçãozinho rolando. Então, assim, tem coisas que se a gente não saber se posicionar, não adianta levar ferro a fogo, direto ou não, normalmente ser técnico, você acaba que tem que resolver. E não é assim. E lógico, que nem foi batido também, foi trocada ideia na live anterior, né, com a Paula, que logo a gente vai disponibilizar aí para vocês acompanhar. A gente tá vendo se vai colocar no YouTube, Instagram, mas a gente vai fazer uma campanha aí para fazer isso circular, para estar mais lugar e estar aí presente para quem precisar, porque eu falo, esse conteúdo que nós estamos tendo aqui com a Lorena é sensacional. Pode ver, nós pegamos informações aqui, eu falo, então sai a cabeça explodindo, eu já sei que a gente tem que fazer mais coisa. Cadê a Daiana que está aí, o pessoal da RH que está acompanhando, ela tem que fazer mais, tem que já ter ações para fazer amanhã, senão nós vamos perder aqui todo esse trabalho que tá fazendo. Inclusive, lista de presença, tá? Com o tema do Provisão Conecta. Não sabia, então o próximo com lista de presença, tá, Daiana, por favor. Então, assim, nós estamos trazendo pessoas aqui que tenham conhecimento e a gente quer multiplicar isso, e provavelmente vem para vocês. Olha, a Silvia que acabou, ela esteve aqui conosco, marcas e patente, mãe lá do nosso amigo sócio Rei e do nosso sócio Iago. Silvia também é nossa sócia e esteve aqui conosco também na nossa palestra, falando sobre marcas e patentes. Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui para nós é que a NR1 está acontecendo. Já está às vias de acontecer. Então, se vocês não se preparar aí, os empresários, pode vir a ocorrer, vocês têm funcionários, tá? O ideal é você já começar, quanto antes melhor, né? Então, você abriu a empresa, você já tem que fazer. Lógico, tem que ver a estrutura, o ambiente, que isso também está em jogo, né? Se você for registrar, né? Se for registrar o primeiro colaborador, você tem que fazer o primeiro documento. Então, ponto. Então, já sabe o que tem que fazer para iniciar e para executar. Estou falando por mim, então, Fernando, não dá para ser um engenheiro do trabalho, não tem como, tá? Tô te falando por experiência própria, tá? E temos aqui uma dica. E só uma dica, tá, Gilson? Desculpa te cortar, é que assim, precisa ter uma equipe multidisciplinar, tá? Porque hoje aqui na minha equipe eu faço o risco psicossocial e eu passo isso pro técnico de segurança incluir no PGR e o engenheiro colocar no LTCAT. Por quê? É cada um na sua área. Entendeu? Entendi. Só que eu preciso fazer a minha parte e eu ter essa equipe multidisciplinar. Porque, sim, a LTCAT é obrigado o engenheiro a assinar. Mas o PGR não é obrigado. É o técnico de segurança que pode assinar o PGR. Porém, a NR1, medir esse risco, não foi definido ninguém. O Ministério do Trabalho fala que precisa ser profissional qualificado. Então, eu sou muito sincera em dizer, escolha profissional qualificado, para que você não tenha um documento que gere um passivo para o seu processo. Aqui, ó, nós temos uma profissional aí, tá? Eu tô apontando dele. Para mim tá aqui para baixo, aqui, tá? Para mim tá para cá, ó. Não ficando ligado ao CRM, talvez não fique tão pesado para as empresas que não. Não. Até porque o CRM é o PCMSO. Que aí é ligado com o CRM. Certo, meu amigo. Muito obrigada. Deixa eu só agradecer mais as pessoas, nós estamos chegando quase no final aqui. A Silvia Martins, que acabou de chegar. A Marcela, lá que trabalha com o nosso marketing, acabou de entrar. Ó, o Rafael Damasio, que também foi por ele que eu vim atrás de você, tá? Porque ele falou muito bem de você. Um dos primeiros clientes. Rafa tá aí? Oi, Rafa! Rafa tá aí. Cirqueira, Gabi, Maria de Fátima, trabalhou conosco lá na prefeitura, né, Eric? A Valdir, a sogra do Eric tá aqui, a Oliveira Valdir Guilherme. Aproveitar aqui e dar um aniversário pra minha sogra, não falei com ela ainda hoje, tô tão corrido. Beijo, minha sogra, espero que você esteja ouvindo aí. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Nayara, que contribuiu com uma pergunta aí, volta aqui.
Obrigado, Nayara. A Nayara trabalhou conosco, mas ela pegou aquele momento ruim do Gilson. Tô melhorando, tá, Nayara? Se eu fiz alguma coisa, peço desculpa, tá? Aproveitando em pé público aqui. Ai, adoro o Gilson, cara. Não, eu aprendi a pedir desculpa em vida, né? Se não adianta depois de morrer, você não vai conseguir. Kátia, Ida, lá do nosso clube. Não sei, eu não vi ela no clube lá, tá? A Raquel Mazola, Fana, a Beatriz Gamacho, Fezinho, Maria, José Luiz, deixa eu ver quem mais. Ai, desceu, meu Deus do céu. Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Ai, desceu de novo, eu apoio com isso aqui. O José Luiz, Nayara, Fran Souza, Gilda, minha irmã, tá aí. Melhorei também, Gilda. Eu prometo que eu não vou bater mais em você. Quando eu era pequeno, eu batia demais nela, meu Deus. Desculpa, perdão. Recursos Raiz, perdão pela toda a minha maldade. Vambora, brincadeira. Gente, mas eu acho que tá quase acabando, né, Gilson? Vamos abrir pra pergunta, gente? Manda pergunta aí. Dúvida, o que não ficou claro? O Jefferson, cadê o presente da sogra? Fica quieto aí, ô. Fica quieto. Gente, manda pergunta, vai, fala aí. Eu acho que. E você, Eric, Gilson, o que vocês acharam? Ficou claro? Você expressou no comecinho, bem no comecinho, você falou sobre clareza, falou sobre organização e você falou sobre melhoria de performance. Uhum. Mas na hora que você estava comentando, eu entendi que você precisa estar tudo isso definido no documento de contratação, na contratação do funcionário, ou você tem que estar isso incorporado na cultura da empresa, está definido aonde que estaria estabelecido tudo, todas as regras. Olha, o meu chefe falou que eu, sei lá, não ia ter que falar com o cliente, aí eu estou falando com o cliente, aí eu só ia apertar uma tecla aqui no computador, agora eu tenho que separar documento. Onde que estaria? Agora eu estou me sentindo sobrecarregado, porque ele me contratou para eu atender um telefone, agora eu tenho que abrir o portão. E de que maneira que o empresário precisa construir esse documento, ou é uma profissional qualificada como a Lorena que faz esse documento para poder a empresa estar minimamente adequada. Sim. Com o PGR ou o PCMSO, anotei a sigla aqui para não errar. Boa. Gente que não se identifica com nós vai embora. Tudo bem, faz parte. É um processo. Mas sair sem processo, sem questão de criar, porque a gente não criou situação. Então a gente está cobrando um trabalho, está cobrando que a gente seja correto, que seja honesto, que atende bem o nosso cliente. Então são valores que a gente preza, né? O aprendizado, a educação, o respeito, a agilidade. Então se as pessoas não se enquadram nisso, automaticamente ela fala, putz, o que eu estou fazendo aqui? Não é meu ambiente. Então, teoricamente, quando você fala o regimento interno, quando nós colocamos lá, a regra é essa, ponto, acabou. Lembra quando nós estávamos mudando lá de local para mudar a regra? Putz, nós estávamos perdendo um lugar de espaço de comer. Hoje mesmo eu falei para a Daiane, hoje eu peguei o pessoal, chegou um pessoal novo, gente, não é aqui, não pode comer, aqui é só um ambiente. Infelizmente, a gente gostaria, mas não foi para isso. Então, tá no regime interno, se você ler o regime interno, tá lá, ponto. Então foi muito mais fácil do que falar que o Gil estava impondo. Não, é uma regra minha, do Eric e do Moacir, que somos sócios do escritório, né? Tá claro, ponto. Exatamente. Beleza. Segundo ponto, tá? A gente, esses dias eu e o Eric, nós vimos que a inteligência artificial está aí, né? Nós fizemos as últimas reuniões de equipe, segunda-feira nós fizemos a reunião de alinhamento com a equipe, pedimos autorização, nós vamos gravar aqui, relação dos assuntos relacionados a... a GPT faz tudo listadinho, bonitinho, que delícia aquilo ali, Os pontos, terminou a reunião, mandou pra galera. Viu? Pra todos Já foi difícil registrar essas coisas. Hoje não é mais, gente, porque tem tecnologia pra tanta coisa. E a gente fica botando desculpa pra fazer, entendeu? Ô Meire, você tá por aí? Você quer contribuir com a gente? Entrar aí? Você consegue? Só ver se não vai cair, Gilson. Não vai cair, não. A Paula vai ficando quase 2 horas, mas a gente falou pra não ficar muito tempo. Gente, tem muito tempo que eu não faço live. Eu não sabia que ficava mais de 1 hora. Paula, você consegue, Meire, perdão, você consegue participar com a gente aí rapidinho? Tô vendo que você tá colocando muita coisa. Vamos falar um pouquinho pro pessoal te conhecer. Sócias nossas lá do nosso clube, né? Inclusive, Meire, nós tava agora falando com o soldado pra entrar no BNI, você acredita? Cadê ela aí?
Tava aqui escolando. Nossa medição de risco psicossocial, o nosso laudo foi validado pela Meire, tá? Então tem validação jurídica. Legal, deixa eu adicionar mais algumas pessoas aqui. Ó, também tem a Fernanda, que é advogada lá do nosso grupo do Marcas e Patentes. Então toma cuidado que vai cair na mão do advogado se vocês não custar. Então é mais um custo, mas é importante você prevenir, tá? Temos a Meire, que está aqui, vamos ver se ela consegue entrar para contribuir, porque eu vi que ela falou bastante coisas aqui, né? Ela estava falando, aconselho fazer o documento, coletar a assinatura e fazer os treinamentos. É óbvio, né? Que a gente não vai fazer um troço e só jogar lá para o povo assinar. Treinamento e lista de presença do treinamento, das regras implantadas da empresa. É justamente isso, sabe? Gente, é assim, fez, registrou, assinou, respaldo. Ponto. Protege a empresa, né? Nós, os empresários, que hoje não tinha nada para provar, né? Agora, é o que eu falo, e só reforçando, não adianta ter tudo registrado se você não tiver dentro do seu documento oficial. O documento oficial que precisa constar os riscos do ambiente de trabalho é o bendito PGR. Não adianta você fazer ação isolada e não tá lá, não adianta você ter lista de treinamento e não tá lá, porque tem que estar lá. O resto é só continuação da primeira fase, entendeu? Então, deixa eu colocar a pessoa aqui que já acabou de entrar para a gente final. O Alex, meu cunhado entrou. A Meire, regime interno ajuda bastante. Felipe Marcisso. Ó, minha sogra entrou aqui, tá vendo? Eu falei que ela na tecnológica, a senhora de 82 anos, tá? Tá na tecnologia aqui, ó. Já desejei feliz aniversário ao vivo, tá? Só pra ficar registrado. Tá registrado, você perdeu esse momento. Beijo. A Patrícia Flores lá que trabalha conosco, participou desse processo da Gente Mudança. A Rick Machion. O Jefferson colocou uma pergunta aqui. Você quer ler aí? Cadê? Uma das duas, mãe. Há como mitigar os riscos psicossociais na contratação de um colaborador? Mitigar os riscos. Cara, na contratação, hoje tem algumas funções que são obrigadas a fazer avaliação de risco psicossocial, tá? Sempre teve essa avaliação, que era exigida apenas para trabalho em altura e espaço confinado. Algumas funções serão obrigatórias ter, mas eu quero deixar aqui e fazer um adendo muito importante, gente. Não existe, no momento, um exame que vai ser colocado no exame admissional para poder mitigar. Sabe por quê? Porque a pessoa pode entrar na sua empresa e não ter ansiedade. Mas, porventura, aconteceu alguma coisa na vida dela que ela desenvolveu ansiedade. Sei lá, aconteceu alguma coisa, acionou algum gatilho. Se você Nós tá falando disso essa semana, né, Eric? Se você Nós também pergunta para Paula sobre isso, né? Se a pessoa já veio aqui, vai ser só mais um gatilho, né? Só que aí, você consegue controlar isso? Cara, isso a gente não consegue controlar. Porque é pessoas. Não tem exame, não tem teste psicológico para isso. Logo, qual é o seu papel enquanto empresa? Você faz o documento e se blinda. O que vier depois, aí é outra coisa. O que você pode fazer? Desenvolver uma ansiedade, desenvolver alguma coisa? Com cuidado, manda para o médico do trabalho. Médico do trabalho é nosso aliado e nosso respaldo. Tá? Então... Continua, perdão. Não, era só para finalizar o raciocínio. Então, não existe nenhum exame específico para conseguir mitigar, até porque se for para eu, psicóloga, fechar um diagnóstico de um burnout, de uma ansiedade, não é em apenas um papo, que é o exame admissional, uma avaliação rápida que você vai conseguir mitigar isso, entendeu? O que você tem que fazer para mitigar é medir os fatores de risco psicossocial do ambiente. Porque o Ministério do Trabalho não quer que você investigue dentro da sua empresa a forma individualizada. Quem tem ansiedade, burnout, não é isso que ele está pedindo. Ele deixou muito claro. É os fatores de risco no ambiente de trabalho. Entendeu? Meirinha? Meire, obrigado por aceitar aí, tá? Advogada especialista, trabalha junto com a Lorena nessas questões de montar essa estrutura, né? Tem o respaldo dela aí, advogada. Eu estava falando que nós estávamos aqui, eu estava aqui antes de entrar na reunião, estava sendo convidado estou tomando o lugar do Rafael, que você chamou para ir para o Benin no centro, nós estamos pegando ele aqui na Zona Sul. Você vê que nós estamos fazendo trocas. O Rafael a gente trouxe para o grupo que eu estou lançando aqui entre a Santa Cecília e a Consolação, por conta de geográfica mesmo, né? Também explicou. Melhor.
Ó, eu vou falar uma coisa que eu acho que você vai complementar aqui, tá? Então, assim, o Jefferson, aconteceu conosco, a Lorena fez um trabalho conosco dos DISC, analisar comportamento e tal, e aí o que aconteceu? Hoje, né, Eric, uma das últimas pessoas que nós contratamos são as pessoas que têm o nosso perfil. Por exemplo, nós acabamos de repatriar 2 pessoas, a gente sabia que ela era boa, mas a gente não tinha condições financeiras. Nós estamos melhorando, ajustando, deixando claro quais são as regras, mas já sabe da regra, pode ver que a gente não teve trabalho, mas a gente já sabe o perfil. E um dos últimos que nós contratamos, um técnico. A gente estava sempre contratando a pessoa que falava. Que a pessoa era alegre, divertida, e para a área contábil não pode ser, tem que ser um técnico. E aí a gente fala, não, mas o rapaz não fala, não comenta, tal, mas a gente percebeu que ele em si era introvertido, já tinha uma experiência e ele de vez em quando não pode ter aceito no mercado porque ele é um cara calado. Mas ele era, quando a gente fez o teste, começou, ele é o melhor, é o cara que faz mais coisa lá, é o cara mais focado, que é o mais produtivo, porque é o que a gente precisa, a gente precisa das pessoas falando, né? E agora a gente, Eric, a gente vai treinar a pessoa, fala um pouquinho menos, tal, conversa, tal, porque a área precisa desse foco. Então é o que eu falo, né? Então, quando você analisa esse perfil, você consegue ver eu disse que é um desse, né? Para ver lá o comportamento de ser falador, vocês falam aí, você reporta aí. Você é falador, você fala pouco, fala muito, esse é o meu jeito. Tá, você é mais agitado, né, Gilson? Você é agitado. Quer complementar aí, ô Meire? Não, você está certíssimo. Isso, quando você conhece o perfil da área, então isso minimiza esse risco aí, esse risco psicossocial, porque às vezes, por exemplo, cada um tem uma meta. Então, você tem um departamento comercial e ele é agressivo. Então, tem que ser pessoas condizentes com esse departamento comercial que sejam agressivas. Se você pegar uma pessoa totalmente pacífica e você der um chacoalhão nela, ela vai falar, isso aqui é dano moral. Não, isso aqui vocês estão me adoecendo nesse ambiente. Então, por isso que é muito importante o DISC, para você conhecer já o perfil do seu departamento e quem você vai contratar. Então, você está certinho, viu, Gilson? E não se preocupe em questão de termos técnicos, porque o técnico, esses termos técnicos, a gente usa, por exemplo, eu advogada com o juiz na sala de audiência, mas para o meu público entender, eu tenho que ser clara. Então, você está certinho, viu, Gilson? Tem que trazer dessa forma mesmo. Deixa o técnico para ser falado com pessoas técnicas. E aí, tá tudo bem. Quer completar alguma coisa relacionada à NR1 aqui no tema da... Eu vou palestrar agora, dia 16 de maio, lá em Peruíbe, no evento da Danúbia. Ela me convidou. Ah, Danúbia, legal. Eu também tenho uma mentoria que eu já estou dando também. Gente, a NR1 tem muitas empresas que já vêm fazendo, que é o preventivo. Quando você se previne, então é muito mais fácil de você ver qual o risco que tem na sua empresa. Mas às vezes a empresa, ela só olha essa questão quando o risco já existe. E quando ele já está gritando socorro. E aí fica muito mais difícil para você resolver. Não é que você não vai, mas vai levar um tempo. E o empresário, ele quer, eu tive o problema hoje, amanhã já está resolvido. Eu contrato o profissional, amanhã você vai saber qual o perfil da minha empresa, amanhã você vai deixar um ambiente mais saudável, e não é assim, leva tempo. Então, é por isso que a NR1, ela já vem sendo falada já faz muito tempo. Mas agora, o que aconteceu? Por conta do adoecimento, o INSS recebeu muitas ações por conta de burnout, né? As pessoas estão com depressão, e aí foi por isso que enfatizaram mais e vieram com essa questão da multa, porque quando bate no bolso do empresário, ele se preocupa. Enquanto não bater no bolso, tá tudo bem. Mas agora, como aumentaram o número de reclamação trabalhista e também de afastamentos no INSS, é por isso que a NR1 está sendo muito enfatizada. Por isso que agora só se fala em NR1. Mas quem já faz esse preventivo, quem já tem esse cuidado na empresa, porque eu falo que advogado trabalhista, ele não é custo na empresa. Você vai ver depois, quando você implanta, parece que é aquele custo, né? E não é. Eu estou prevenindo uma ação trabalhista de milhões lá na frente. Então, Meire, eu vou pedir para você segurar que você vai ser uma das minhas convidadas, porque o assunto do mês é NR1. Tá? Porque a gente vai fazer 1 hora de greve. Eu trouxe você aqui para o pessoal sentir que nós temos muitas pessoas capacitadas aqui
que tem condições de... Eu falo assim, normalmente nós somos, né, Eric, o travesseiro pessoal, eu tô com problema tal. Eu tô com esse problema tal. Putz, eu tenho fulano aqui, tem fulano aqui. Qual que você quer? Você quer se preparar? Você quer se prevenir? Você quer se antecipar? Você já quer fazer alguma ação? O objetivo dessa live é a gente falar temas curtos, depois fazer as nossas como falar, os nossos cortes para mostrar para vocês que nós estamos assessorados com profissionais bons, capacitados, que entendem do tema. Então, quando precisar da provisão, procurando o Eric, o Gilson ou a equipe da provisão, estarão aqui a Meire, tá a Lorena, vai estar a Paula, vai estar a Cíntia. Então, a gente vai ter profissionais capacitados aqui para dar totalmente assessoria, tá? Eu vi que está aí, eu tô vendo que eu tenho que cuidar, que a última não demorou muito, né, Eric? Mas já deu pra perceber que você vai... essencial nesse processo de implantação da NR1 para fazer os diagnósticos nas empresas. Então, a primeira coisa que tem que ser feita. Então você vai ser a minha próxima convidada, tá? Só fazer um adendo, Gilson. Eu entrei aqui de gaiato. Não, eu sei disso. Contribuição. Nossa, foi demais. Não, só fazendo um adendo, só para aproveitar a Meire, gente, o número de afastamento, pessoas afastadas por burnout, entra num... Eu esqueci o termo técnico agora, mas entra numa questão de afastamento do trabalho relacionado ao ambiente de trabalho, e isso impacta no seu imposto, tá? Quanto maior o número de pessoas afastadas relacionadas a esse ambiente de trabalho, aumenta a sua taxa de FAP sobre a sua folha de pagamento. Uhum. Logo, risco, cuidar, né? Para que as pessoas não desenvolvam burnout dentro do seu ambiente de trabalho e dentro da sua empresa, meu amigo, é literalmente cuidar do seu bolso. Só para vocês terem uma ideia, tá? Nosso departamento pessoal, todo ano eles tiram o FAP, que agora é o social, que faz o cálculo lá, tá? Antigamente tinha um site lá horrível de entrar. O FAP pode ser de 0, meio, 1 e 3. Então, assim, você pode chegar a 3 vezes o valor do complemento da sua FAP, do INSS, tá? Exato. Então, assim, o pessoal fala assim... O total da sua folha de pagamento. Então, assim, então, o que a gente está fazendo, fazer trabalho preventivo, medir, colocar na documentação, ter respaldo, isso é essencial, não só pela questão das pessoas não desenvolverem essa questão, mas também no seu bolso, cara, que vai impactar no teu imposto. E às vezes tem empresário que já está pagando, tem muita gente afastando e nem tá com esse olhar. Muitas vezes acha que é frescura. Não, filho, ó. Por isso que o INSS tem que colocar uma ação bem mais... intervensiva, mais forçada mesmo. E na realidade também tá dando no bolso deles lá, né? Porque aumenta o número de afastados, aumenta o número de tratamento de tratamento de médico com esse assunto. Alguém tem que pagar a conta, né? E o CAPA tá caindo do INSS, é por isso que ele se movimentou. Sobra para os empresários. Pode ver que tudo quem paga é os empresários, né? É quem tem empresa que vai bancar isso aí. Lembrando que nós somos 70%, né? Os micros e médios empresários, nós somos 70% do número de empresas. Então, assim, e para nós que não somos preparados, empresa grande, isso aí para eles é fichinha. Eles preparam, coloca profissional, montam toda uma estrutura. Nós que somos pequenos, que nós temos que pensar não consigo pensar em tudo, né? Porque a gente pensa no nosso negócio, depois vai acontecendo os problemas que vêm de lado, né? Mas, enfim. Lorena, muito obrigado. Tá? Você quer fazer uma consideração final aí? Pra gente caminhar pro final, né? Até falei com o Gil, você tem um compromisso agora, mas agradecer mesmo vocês pelo tempo de vocês, por ter ficado até o final. Quem ficou até o final, acabou a live. Vai ter presente? Vai ter presente, vai me mandar mensagem no direct. Eu quero, e eu vou mandar NR1, o e-book. eu quero NR1. Eu quero NR1 e eu vou mandar o e-book que eu fiz hoje, tá fresquinho. Detalhe, tá? O meu e-book vai ser vendido na internet e eu vou dar só pra quem ficou até o final. Aí, tá vendo? Beijo, obrigada de nada. Ó, presentinho pra vocês, tá? Que bom, massa. Meire, muito obrigado pela participação. O Eric vai programa uma live tributária e você vai ser a próxima de advogado com NR1. O que a gente pode antecipar? Podemos fazer assim? Podemos, e aí todo mundo vai ganhar um e-book que fica até o final sobre regimento interno, como você implantar o regimento interno na sua empresa. Tá vendo? Aí, legal. Tá vendo aí? Sucesso. Deixa eu só mais agradecer mais uma pessoa aqui. Leandro Stofone, feliz em te ver, tá? Da última quinta-feira. Cara sensacional aí, o Leandrão. João Bulhões, Eu não Laísa tenho as Tunes. pessoas que tá, não.
Eu tô vendo, eu tô vendo. A Laís é advogada lá no escritório da FHS Advogados. Opa, Laís, obrigado por participar aí. E ela parece que é fã, ela já está consumindo NR1 também. Então nós todos aqui já estamos consumindo. Então, breve nós vamos só soltar isso, o YouTube, o próprio Instagram. E obrigado aí por todos que participaram, que sem vocês isso aqui não faz sentido. Devo anotar aí, né, os processos de melhoria que a Lorena implantou no nosso sistema, que não adianta também você aplicar e não dar continuidade, né? Então, pra você ter uma ideia, Lorena, as pessoas não vêem a hora de participar. Olha que legal que aconteceu essa semana. Tem quantos minutos? Você tem quantos minutos? Não, vai. A Dayana fez uma ação muito bacana ontem, que a gente juntou a galera, e eu e o Eric não falamos nem um minuto, né, Eric? Eles se cativaram, se moveram, o RH trouxe um assunto lá de trazer uma foto e nós descobrimos. Nós falamos uma horinha do nosso dia, onde nós rimos, né, de mãe, ver quem era mãe. Meu, que campanha legal. Olha o vídeo, vai sair no final do domingo, depois acompanha lá, você vê. Ideia da equipe, coisa que isso. Eu e o Eric cativando. Então, assim, a cultura está sendo implantada, a sua disseminação está dando continuidade. Espero a gente se encontrar mais vezes aí para a gente poder fazer mais trabalho. E quem quiser, a gente recomenda, né, Eric? A Lorena e a equipe aí para dar um apoio para vocês aí. Eu disse no início, antes da sua entrada aqui, eu estava enchendo sua bola e acho que você entregou realmente o que eu vinha comentando. A energia é sensacional, você mostra propriedade no assunto que você disse, e eu comentei também que você implementou isso, o Gilson falou isso, então super recomendamos aqui a Lorena, e manda o direct para ela, inicia uma conversa lá, leva o seu e-book e fazer negócios, né? Precisando da provisão, estamos à disposição aí, um beijo, Meire também a conhecer. Obrigado, Meire, pela participação, tá? Prazer aqui estar com vocês, muito obrigada. Ô, Dayana, tira aquela fotinha para nós, por favor. Meire, eu vou tirar uma contigo e depois tirar uma sem você aí, tá bom? Obrigado. E você será uma das próximas aqui conosco. Eu saio, fica para a próxima, só foi uma pequena contribuição aqui. Não, foi grande. Só mais uma foto, tira para mim, Dayana. Pronto, agora, obrigado, Meire, acredito que ela tirou, ela é rápida. Agora deixa eu tirar com a Lorena aqui. Obrigado, Meire. Beijo, Meirinha! Beijo. Isso aí. Obrigado, tá, Lorena? Muito grato aí. Quem ganhou, ó, quem quer te dar oi aqui, ó. Oi, meu amor! Beijo da tia! Você lembra dela? Que você viu ela cair várias vezes naquele brinquedo do pula-pula? Aí você lembra, né? Ele que gravou as suas quedas lá daquele pula-pula que nós fomos. Vai, Dana, tira aí. Valeu, obrigado, tá? Vai lá com Deus. Beijo! Obrigado. Beijo, tchau. Obrigado. Valeu, galera. Logo. Eric, vamos ver se a gente fala um pouquinho com o pessoal aqui, Vamos para sim. convidar a galera. Galera, a gente vai fazer vamos ver se a gente convida alguns contadores para a gente falar de reforma, que a reforma está acontecendo, né? Saiu as regras, né? De contabilidade, que já está, a partir de agosto, né, Eric, já começa a valer algumas multas. A Receita diz que não vai dar multa. É muito difícil, né? Mas vai vir as regras aí, né, Eric? Quer falar um pouquinho? Eles deram um nome muito bacana, assim, agradável, que falaram que serão sanções. Não falaram que era multa, né? A multa ia ficar muito pesada, né? São sanções. Mas a gente sabe que vai pesar no bolso aí do empresário que não se adequar às regras. E a coisa está acontecendo num volume muito rápido, muitas regras, já saiu o regulamento, e o que a gente orienta e tenta transmitir para os empresários assim: procure o contador, chama ele, conversa, o contador, assim, ele vai te direcionar, vai te esclarecer. Às vezes a sua dúvida, ela parece ser tão pequena que você não quer ali, não vou falar com ele, mas isso daí traz um reflexo muito grande no âmbito da fiscalização. Então, conversa com o contador, chama a gente para um bate-papo, tá? Esses são os recadinhos. Vocês têm que tomar, vou te colocar um exemplo. Eu e o Eric, ontem nós estávamos resolvendo uma notificação que a prefeitura entrou na base da Receita para pedir para verificar o que aconteceu. Nós já pegamos 3 ou 4 casos assim, de um erro lá atrás, que foi feito por outros contadores, que a Receita já consegue ver. Eu estava esses dias respondendo um processo de fiscalização prefeitura,
no qual o cliente ele foi notificado olhando os ECDs, ECFs dos clientes. Eu falei, nossa, a prefeitura, que é um órgão municipal, e a Receita Federal, que é um órgão federal. Então, eles não se falavam, eles começaram a se falar, tá? Meu, então... E é eletrônico, não vai bater, você não vai esperar mais fiscal na porta da sua casa, não. Certificado digital lá, se você não olhar a sua caixa mensal, que é o que nós fazemos, né, Eric? Hoje nós temos tecnologia que faz essa leitura, por estar nesses ambientes que nós estamos vivenciando hoje, trazendo mais tecnologia para a gente evoluir, mas o objetivo é o quê? É que se você não tiver, ele não vai ter fiscal, não. Só vai bater, mandou mensagem na caixa eletrônica, certificado digital, se não acessar lá seu ECAC lá, tá frito, né, Eric? Tem uma hora que vai pegar alguém, abre lá, a gente fala, gente, abriu o ECAC, nos avisa. Se tiver notificação, nos avisa. Lá é uma regra que a gente já cobrou de todo mundo. Ponto. Porque para não ter, porque normalmente você entrou na caixa, você precisa acessar ela. Tem gente que acessa sem saber, dá um clique lá e vai embora, segue. A gente já teve problemas com isso, né, Eric? Passou uma notificação e a gente está nos últimos dias de fazer o recurso, apontar. Mas a gente vai querer estender o convite para na próxima sexta-feira, eu e Eric, vamos ver se eu consigo trazer um contador aqui para a gente, um ou dois contadores, para a gente falar sobre esse assunto de reforma tributária, né? Quando fala sobre esse assunto mais profissionais falando, porque o ambiente onde nós estamos não somos concorrentes, nós estamos ajudando. Estamos aqui com o Fernando. Fernando eu conheci quinta-feira lá no grupo lá do Atstrinca. Teve o Marcos de Minas Gerais, então assim, você vem gente de fora para vir aqui no nosso estado, nós temos, gente, vocês não têm ideia. Eu fui no José Roberto Marques, eu já fui em várias palestras que vem gente do Brasil todo aqui para São Paulo para pegar isso. E a gente está munido de coisas que, se a gente pegar conhecimento, que hoje são mentorias, são lives, são eventos, que nos ajuda bastante, né? Então, eu falo, né, essa tecnologia, essas pessoas que nós estamos aí, ela acompanhando, que nós estamos trazendo aqui, foi conexões que nós fizemos. E olha que nós encontramos uma ou duas vezes, tá? No ano, 2, 3 vezes no ano. Exato. Que tem a sinergia, que tem a mesma identidade que a nossa. Então, assim, espero vocês terem gostado. A ideia aqui é para vocês, com o objetivo de trazer conhecimentos para vocês aí, tá? Obrigado aí por você estar participando aí. É isso aí, agradecer e nos vemos na próxima. Até breve, até próxima sexta, 19 horas, já tá. Vai ser aí os próximos 2 anos, vamos seguir nessa data aí. Obrigado, galera, valeu. Forte abraço, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.